O cavalo estava defecando na minha sala quando meu filho ligou pela terceira vez naquela manhã. Eu assisti pela tela do meu celular da minha suíte no Four Seasons em Denver, bebendo champanhe, enquanto Scout, meu garanhão mais temperamental, derrubava a mala Louis Vuitton da Sabrina com o rabo. O timing foi perfeito, realmente divino até, mas estou me precipitando. Deixe-me começar de onde todo esse lindo desastre começou. 3 dias atrás, eu estava vivendo meu sonho. Aos 67 anos, após 43 anos de casamento com Adam e 40 anos trabalhando como contadora sênior na Henderson & Associates em Chicago, eu finalmente havia encontrado minha paz. Adam já estava desaparecido havia 2 anos. O câncer o levou lentamente e depois de repente, e com ele se foi minha última razão para tolerar o barulho da cidade, as demandas intermináveis, as expectativas sufocantes. O rancho de Montana se estendia por 32 hectares da mais bela obra de Deus. As montanhas pintavam o horizonte de roxo ao pôr do sol. Minhas manhãs começavam com um café forte na varanda, observando a névoa subir do vale, enquanto meus 3 cavalos, Scout, Bella e Thunder, pastavam no pasto. O silêncio ali não era vazio, era cheio de significado. Cantos de pássaros, vento entre os pinheiros, o mugido distante do gado nas fazendas vizinhas. Era com isso que Adam e eu tínhamos sonhado, economizado, planejado. Quando nos aposentarmos, Gail, ele dizia, espalhando listas de fazendas na mesa da cozinha, teremos cavalos e galinhas e nenhuma preocupação no mundo. Ele nunca chegou à aposentadoria. Mas eu cheguei lá por nós dois. O telefonema que abalou minha paz veio numa manhã de terça-feira. Eu estava limpando a baia da Bella, cantarolando uma música antiga do Fleetwood Mac, quando meu telefone vibrou. O rosto de Scott apareceu na tela, a foto profissional que ele usava para seu negócio imobiliário em Chicago. Um sorriso falso e facetas caras. Oi, querida, respondi, apoiando o telefone em um fardo de feno. Mãe, ótimas notícias. Ele nem perguntou como eu estava. A Sabrina e eu vamos visitar o rancho. Senti um aperto no estômago, mas mantive a voz calma. Quando você estava pensando? Neste fim de semana. E olha só, a família da Sabrina está louca para conhecer a sua casa. As irmãs dela, os maridos delas, os primos dela de Miami. Somos 10 no total. Você tem todos esses quartos vazios aí, né? O forcado escorregou da minha mão. 10 pessoas? Scott, eu não acho que mãe. Sua voz mudou para aquele tom condescendente que ele aperfeiçoara desde que ganhará seu primeiro milhão. Você está andando por aí sozinha naquele lugar enorme. Não é saudável. Além disso, somos uma família. É para isso que serve o rancho, certo? Reuniões de família. Papai teria querido isso. A manipulação foi tão suave, tão praticada. Como ele ousa invocar a memória de Adam para essa invasão? Os quartos de hóspedes não estão realmente preparados para, então prepare tudo. Nossa, mãe, o que mais você tem para fazer aí? Alimentar galinhas? Vamos lá. Estaremos lá na sexta-noite. A Sabrina já postou sobre isso no Instagram. Os seguidores dela estão super animados para ver a vida autêntica no rancho. Ele riu como se tivesse dito algo inteligente. Se você não consegue lidar com isso, talvez devesse pensar em voltar para a civilização. Uma mulher da sua idade sozinha num rancho. Não é muito prático, né? Antes que eu pudesse responder, ele deu o golpe final. Se você não gosta, faça as malas e volte para Chicago. Nós cuidamos do rancho para você. Ele desligou antes que eu pudesse falar. Fiquei ali no celeiro com o telefone na mão, enquanto o peso total de suas palavras me envolvia como uma mortalha. Cuide do rancho para mim. A arrogância, a presunção, a crueldade casual de tudo isso. Foi então que Thunder relinchou de sua baia, quebrando meu transe. Olhei para ele com suas 15 mãos de atitude negra e brilhante, e algo clicou na minha mente. Um sorriso se abriu no meu rosto, provavelmente o primeiro sorriso genuíno desde o chamado do Scott. Sabe de uma coisa, Thunder? Perguntei, abrindo a porta da baia. Acho que você tem razão. Eles querem uma vida autêntica de fazenda. Vamos dar a eles uma vida autêntica de fazenda. Passei aquela tarde no antigo escritório de Adam, fazendo ligações. Primeiro para Tom e Miguel, meus peões, que moravam na casa de campo perto do riacho. Eles estavam na propriedade há 15 anos, vieram comigo quando a comprei e entenderam exatamente o tipo de homem que meu filho havia se tornado. Senhora Morrison, disse Tom quando expliquei meu plano, seu rosto envelhecido se abrindo num sorriso. Será um prazer enorme. Então liguei para Ruth, minha melhor amiga da faculdade, que morava em Denver. Faça as malas, querida, ela disse imediatamente. O Four Seasons tem uma promoção de spa esta semana. Assistiremos ao show inteiro de lá.
Os 2 dias seguintes foram um turbilhão de preparativos maravilhosos. Retirei toda a roupa de cama de qualidade dos quartos de hóspedes, substituindo o algodão egípcio pelos cobertores de lã ásperos dos suprimentos de emergência do celeiro. As toalhas boas foram guardadas. Encontrei algumas lindas com textura de lixa em uma loja de artigos de camping na cidade. O termostato da ala de hóspedes eu o regulava para uns aconchegantes 14 graus Celsius à noite e 26 graus Celsius durante o dia. Problemas de climatização eu alegava. Casas de fazenda antigas, sabe? Mas a Pis de Resistance exigiu um timing especial. Na quinta-feira à noite, enquanto instalava a última das câmeras escondidas, incrível o que você pode encomendar na Amazon com entrega em 2 dias. Fiquei na minha sala de estar e visualizei a cena. Os tapetes creme nos quais gastei uma fortuna. Os móveis vintage restaurados. As janelas panorâmicas com vista para as montanhas. Isso vai ser perfeito, sussurrei para a foto de Ada na lareira. Você sempre disse que o Scott precisava aprender as consequências. Considere isso o curso de pós-graduação dele. Antes de partir para Denver na sexta-feira de manhã, Tom e Miguel me ajudaram com os retoques finais. Levamos Scout, Bella e Thunder para dentro de casa. Eles foram surpreendentemente cooperativos, provavelmente sentindo a travessura no ar. Um balde de aveia na cozinha, um pouco de feno espalhado na sala de estar, e a natureza seguiria seu curso. Os bebedouros automáticos que instalamos os manteriam hidratados. O resto? Bem, cavalos são cavalos. O roteador Wi-Fi foi para o cofre. A piscina, minha linda piscina de borda infinita com vista para o vale, ganhou seu novo ecossistema de algas e resíduos de lagoa que eu vinha cultivando em baldes a semana toda. A loja de animais local ficou feliz em doar algumas dúzias de girinos e alguns sapos boi que cantam. Ao sair do meu rancho ao amanhecer, com o celular já mostrando as imagens da câmera, me senti mais leve do que nunca. Atrás de mim, Scout examinava o sofá. À minha frente estavam Denver, Ruth e um lugar na primeira fila para o show da minha vida. Vida autêntica de fazenda, de fato. A melhor parte? Isso foi só o começo. Scott achou que poderia me intimidar e me fazer abandonar meu sonho, me manipular e me fazer entregar meu santuário. Ele se esqueceu de uma coisa crucial. Não sobrevivi 40 anos na contabilidade corporativa. Criei-o sozinha enquanto Adam viajava e construí esta vida do zero sendo fraca. Antes de continuar, inscreva-se no canal e me conte nos comentários de onde você está ouvindo. Adoro saber a distância que essas histórias percorrem. Agora, meu querido filho estava prestes a aprender o que seu pai sempre tentou lhe ensinar, mas ele nunca me ouviu. Nunca subestime uma mulher que não tem mais nada a perder e um rancho cheio de possibilidades. Ruth estourou a rolha de champanhe no momento em que o BMW do Scott parou na minha garagem. Estávamos aconchegados na suíte do Four Seasons em Denver, laptops abertos para múltiplas imagens de câmeras, bandejas de serviço de quarto espalhadas ao nosso redor como se estivéssemos conduzindo uma deliciosa operação militar, o que de certa forma, era o que estávamos fazendo. Olha os sapatos da Sabrina, Ruth engasgou, apontando para a tela. São Christian Louboutins? Confirmei, observando minha nora cambalear pelo cascalho com saltos de 13 centímetros. $800 prestes a conhecer a autêntica lama de Montana. O comboio atrás do carro do Scott era ainda melhor do que eu imaginava. 2 SUVs alugados e um sedã Mercedes. Todos veículos urbanos impecáveis prestes a vivenciar seu pior pesadelo. Através das câmeras, contei cabeças. As irmãs de Sabrina, Madison e Ashley. Seus maridos, Brett e Connor. As primas de Sabrina de Miami, Maria e Sofia. E seus namorados cujos nomes eu nunca me dei ao trabalho de aprender. E a mãe de Sabrina, Patrícia, a que saiu do Mercedes vestindo o que pareciam ser calças de linho branco. Calças de linho branco em um rancho. Gail, você é um verdadeiro gênio, Ruth sussurrou, agarrando meu braço enquanto os observávamos se aproximando da porta da frente. Scott se atrapalhou com a chave reserva que eu lhe havia falado, aquela que ficava embaixo do sapo de cerâmica que Adam tinha feito na aula de cerâmica. Por um momento senti uma pontada de algo. Nostalgia? Arrependimento? Mas então ouvi a voz de Sabrina através do áudio da câmera externa. Nossa, como está cheirando merda aqui fora. Como sua mãe aguenta? A pontada desapareceu. Scott empurrou a porta da frente e a mágica começou. O grito que irrompeu de Sabrina poderia ter quebrado um cristal em 3 condados. Scout havia se posicionado perfeitamente na entrada, balançando o rabo majestosamente enquanto depositava uma nova pilha de esterco no meu tapete persa. Mas foi Bella, parada na sala de estar como se fosse a dona do lugar.
mastigando casualmente o lenço Hermes de Sabrina que havia caído de sua bagagem, que realmente vendeu a cena. Que porra é essa? A compostura profissional de Scott evaporou instantaneamente. Thunder escolheu aquele momento para entrar vindo da cozinha e derrubar o vaso de cerâmica que Adam havia feito para o nosso 40º aniversário. Ele se espatifou contra a madeira, e eu me surpreendi por nem ter me mexido. Coisas eram apenas coisas. Isso não tinha preço. Talvez eles devessem estar aqui, sugeriu Madison fracamente, pressionando-se contra a parede enquanto Thunder investigava sua bolsa de grife com seu nariz enorme. Cavalos não pertencem a casas, gritou Patrícia, enquanto seu linho branco já exibia manchas marrons suspeitas por ter roçado na parede onde Scout havia se esfregado a manhã toda. Scott pegou o telefone e me ligou freneticamente. Deixei tocar 3 vezes antes de atender, com a voz rouca e casual. Oi, querida. Você chegou bem? Mãe, tem cavalos na sua casa. O quê? Ofeguei apertando o peito mesmo que ele não pudesse me ver. Ruth teve que cobrir a boca para não rir. Isso é impossível. Eles devem ter escapado do pasto. Nossa, Tom e Miguel estão visitando a família em Billings neste fim de semana. Você vai ter que levá-los para fora você mesma. Como eu, mãe. Eles estão destruindo tudo. Só os leve para fora, querida. Tem cabrestos e cordas de guia no celeiro. Eles são dóceis como cordeiros. Sinto muito. Estou em Denver para uma consulta médica. Minha artrite, sabe? Volto no domingo à noite. Domingo? Mãe, você não pode. O médico está me chamando. Amo você. Desliguei o telefone e desliguei completamente. Ruth e eu brindamos enquanto observávamos o caos se desenrolar na tela. As 3 horas seguintes foram melhores do que qualquer reality show já produzido. Brett, tentando bancar o herói, tentou agarrar a crina de Scout para levá-lo para fora. Scout, ofendido com tamanha familiaridade, espirrou na camisa Armani de Brett. Connor tentou espantar Bella com uma vassoura, mas ela interpretou isso como uma brincadeira e o perseguiu ao redor da mesa de centro até que ele subiu no sofá, gritando como uma criança. Mas o ponto alto da tarde veio quando o namorado da Maria, acho que o nome dele era Dylan, descobriu a piscina. Pelo menos a gente sabe nadar, anunciou ele, já tirando a camisa e indo em direção às portas do pátio. Ruth e eu nos inclinamos para frente em antecipação. O grito quando ele viu o pântano verde infestado de sapos que havia sido minha piscina infinita e imaculada foi tão agudo que o trovão dentro da casa relinchou em resposta. Os sapos boi que eu havia importado estavam a plenos pulmões, criando uma sinfonia que teria feito Beethoven chorar. O cheiro, imaginei, era espetacular. Isso é loucura, lamentou Sofia tentando obter sinal de telefone na sala de estar enquanto desviava de excrementos de cavalo. Não tem Wi-Fi, nem sinal de celular. Como vamos? Tem bosta de cavalo na minha Gucci. Enquanto isso, Sabrina se trancava no banheiro do andar de baixo, soluçando dramaticamente enquanto Scott batia na porta, implorando para que ela saísse e ajudasse. Patrícia estava ao celular, andando em círculos na entrada da garagem, aparentemente tentando reservar quartos de hotel. Boa sorte com isso, murmurei, sabendo que o hotel decente mais próximo ficava a 2 horas de distância e que haveria um rodeio na cidade neste fim de semana. Estaria tudo lotado. Quando o sol começou a se pôr, lançando uma luz dourada sobre meus monitores, a família conseguiu levar os cavalos para o deck traseiro, mas não conseguia descobrir como fazê-los descer os degraus e voltar para o pasto. Os cavalos, espertos como eram, descobriram as almofadas dos móveis de jardim e estavam se divertindo muito desfazendo-as. Madison e Ashley estavam entrincheiradas em um dos quartos de hóspedes, mas eu sabia o que estava por vir. O termostato havia ligado, baixando a temperatura para os 14 graus Celsius programados. De fato, em menos de 1 hora, eles emergiram enrolados nos cobertores de lã ásperos, reclamando do frio. Não tem cobertor extra em lugar nenhum, Ashley resmungou, ofegante. E estes cheiram a cachorro molhado. Isso porque eram cobertores de cachorro do depósito de doações do abrigo de animais local. Eu os lavei, é claro. A maior parte. Às 9 horas, eles já tinham desistido do jantar. Os cavalos, de alguma forma, conseguiram voltar para a cozinha. Tom havia instalado uma trava especial na porta dos fundos que parecia trancada, mas não estava. E comeram a maior parte das compras que trouxeram. A tábua de frios digna do Instagram de Sabrina agora era o jantar de Scout. E os vegetais orgânicos da Whole Foods estavam espalhados pelo chão como confete. Scott encontrou suprimentos de emergência na despensa: feijão enlatado, aveia instantânea e leite em pó.
Os mesmos suprimentos com os quais eu havia me alimentado por uma semana quando nos mudamos para o rancho e uma nevasca nos isolou da cidade. Se não fosse por essa multidão, poderia muito bem ser comida de prisão. Não acredito que sua mãe vive assim, disse Patrícia, autossuficiente para a câmera da cozinha captar claramente. Não é de se espantar que Adam tenha morrido. Ele provavelmente queria escapar deste inferno. Senti a mão de Ruth apertar a minha. Ela sabia o quanto Adam amava aquele sonho, como ele havia desenhado esboços do layout do rancho em guardanapos durante as sessões de quimioterapia, me fazendo prometer que viveria nosso sonho mesmo que ele não pudesse. Aquela vagabunda, murmurou Ruth. Quer que eu ligue para o restaurante dela e cancele as reservas para o mês que vem? Eu conheço gente. Eu ri mesmo pela primeira vez em dias. Não, querida amiga. Os cavalos estão lidando com isso muito bem. Como se tivesse sido avisado, Thunder apareceu ao fundo da transmissão da cozinha com o rabo empinado, expressando sua opinião sobre Patrícia logo atrás dos tênis brancos de grife dela. Quando ela deu um passo para trás, o som abafado foi audível até mesmo através dos alto-falantes do computador. Os gritos começaram de novo. À meia-noite, todos se retiraram para seus quartos designados. As câmeras da ala de hóspedes os mostravam encolhidos sob cobertores inadequados, ainda com suas roupas porque suas bagagens estavam danificadas pelos cavalos ou ainda nos vagões, com muito medo de voltar para fora, onde os cavalos poderiam estar à espreita. O alarme automático de galo que eu havia instalado no sótão estava programado para tocar às 4h30 da manhã. Os alto-falantes eram de nível militar, usados em exercícios de treinamento. O irmão de Tom os havia comprado em uma loja de artigos militares. Devemos pedir mais champanhe? Perguntou Ruth, já pegando o cardápio do serviço de quarto. Com certeza, eu disse, observando Scott andar de um lado para o outro no quarto, gesticulando freneticamente enquanto discutia com Sabrina em sussurros ásperos. E talvez alguns daqueles morangos cobertos de chocolate. Vamos precisar de comida para o show de amanhã. Através das câmeras, vi Scott pegar seu laptop, provavelmente tentando encontrar hotéis ou descobrir como ligar para um serviço de remoção de animais de grande porte. Mas sem Wi-Fi, aquele MacBook caro era apenas um peso de papel muito bonito. Sorri, pensando no bilhete que havia deixado na cozinha, escondido debaixo da cafeteira que eles finalmente encontrariam pela manhã. Bem-vindos à autêntica vida no rancho. Lembrem-se, dormir cedo e acordar cedo. O galo canta às 4h30. A alimentação é às 5h. Aproveitem a estadia, mãe. Amanhã eles descobririam o quadro de tarefas que eu havia preparado, incluindo limpar baías, coletar ovos das minhas galinhas agressivas e consertar a cerca que eu havia enfraquecido estrategicamente perto do chiqueiro na fazenda dos Petersons, ao lado. Seus porcos barrigudos eram artistas da fuga que amavam explorar novos territórios. Mas hoje à noite? Hoje à noite eu dormiria no luxo enquanto meu filho aprendia o que o pai sempre soube. Respeito não se herda, se conquista. E às vezes os melhores professores têm 4 patas e absolutamente nenhuma paciência para besteiras. A gravação do galo explodiu às 4h30 da manhã com a força de 1000 sóis. Pela tela do meu laptop no Four Seasons, observei Scott se levantar na cama, enrolado no cobertor de lã áspero, com o cabelo em ângulos que desafiavam a física. O som era magnífico. Não apenas um galo, mas uma sinfonia inteira de galos que eu havia michado, amplificada a níveis de concerto. Que diabos é isso? Sabrina gritou debaixo do travesseiro. Ruth passou a noite na minha suíte, e já estávamos tomando nosso segundo bule de café, com frutas frescas e doces dispostos entre nós como se estivéssemos assistindo ao Super Bowl. É esse o volume real? Ruth perguntou, estremecendo quando o grito de Patrícia se juntou ao coro da sala ao lado. Ah, não, eu disse docemente, ajeitando meus óculos de leitura. Aumentei um pouco o volume. Sabe, minha audição não é mais a mesma. Preciso de volume alto para acordar. A beleza do sistema era sua persistência. Toda vez que alguém pensava que tinha acabado, outro galo cantava. Eu programei para continuar por exatos 37 minutos com intervalos aleatórios. Tempo suficiente para garantir que ninguém conseguisse dormir novamente. Às 5 da manhã, o grupo exausto entrou cambaleando na cozinha, parecendo figurantes de um filme de zumbi. As extensões de cabelo de Ashley estavam emaranhadas a ponto de serem irreconhecíveis. Brett ainda tinha esterco de cavalo grife nos jeans. O namorado de Maria, Derek? David? Havia desistido completamente e usava um cobertor áspero como capa. Scott encontrou meu bilhete embaixo da cafeteira.
Seu rosto enquanto lia era uma obra-prima de horror em evolução. Hora da alimentação, Connor leu por cima do ombro. Que alimentação? Foi então que ouviram os sons vindos de fora. Meus alimentadores automáticos não estavam funcionando. Eu os havia desativado remotamente, o que significava que 30 galinhas, 6 porcos da fazenda de Peterson que misteriosamente conseguiram atravessar a cerca enfraquecida durante a noite e meus 3 cavalos estavam todos reunidos perto da casa, expressando seu descontentamento. As galinhas eram as mais barulhentas. Eu havia selecionado especificamente as raças tradicionais mais agressivas, incluindo um galo chamado Diablo, que havia vencido 3 competições de feiras do condado como a ave mais teimosa. Não somos fazendeiras, lamentou Madison, com o rímel do dia anterior escorrendo pelas bochechas. Isso é loucura. Ignore-os, ordenou Sabrina, tentando manter alguma autoridade. Vamos à cidade tomar café da manhã. O GPS do celular de Scott os informou com presteza que a cidade ficava a 43 minutos de distância. Só ida. Ao Starbucks mais próximo? 2 horas. Encontrei café instantâneo, anunciou Sofia, erguendo o pote de descafeinado que eu havia deixado em local visível. Eles só encontrariam o café de verdade que eu havia escondido atrás das peras enlatadas de 10 anos muito mais tarde. Se é que encontrariam enquanto lutavam com a velha cafeteira elétrica que eu havia substituído pela minha Keurig, os animais ficaram mais barulhentos. Thunder descobriu que podia bater no portão com a cabeça, criando um estrondo rítmico que ecoava pelo vale. Os porcos encontraram os móveis do pátio e estavam entusiasticamente redesenhando a área de estar externa. Mas Diablo descobriu que conseguia voar alto o suficiente para pousar no parapeito da janela da cozinha. O encontro cara a cara entre Sabrina e Diablo através do vidro foi cinematográfico. Ela gritou. Ele gritou de volta. Ela jogou o descafeinado na janela. Ele bateu no vidro com força redobrada. Temos que alimentá-los para fazê-los parar, Scott finalmente admitiu, já parecendo derrotado. E ainda não eram 6 horas da manhã. Não vou tocar nessas coisas, anunciou Patrícia, acomodando-se imperiosamente em uma cadeira da cozinha que imediatamente balançou. Eu tinha afrouxado uma perna o suficiente para ser irritante, mas não perigoso. A mamãe tem razão, disse Sabrina. Você é o cara, Scott. Você e os outros cuidam disso. Observei o maxilar de Scott se contrair. Seu pai já estaria lá fora alimentando os animais, provavelmente cavalgando Thunder sem sela pelo pasto. Adam havia crescido em uma fazenda em Iowa, algo que sempre envergonhara Scott, preferindo dizer às pessoas que seu pai trabalhava com tecnologia agrícola. Os homens se aventuraram como se estivessem entrando em uma zona de guerra. Através das câmeras externas, vi Brett pisar imediatamente em uma pilha fresca de esterco de cavalo. Scout era prolífico. Connor tentou abrir o recipiente de ração, mas pulou para trás, gritando, quando 3 ratos saíram correndo. Eles se mudaram para lá depois que eu parei de armazenar a ração corretamente alguns dias antes. Mas o melhor momento veio quando Derek, ou David, se aproximou do galinheiro com o balde de ração. Diablo, defensor de seu território, lançou-se contra o pobre garoto com a fúria de um míssil emplumado. O balde voou. A ração se espalhou por toda parte. E de repente o caos se instalou, galinhas fervilhando, porcos correndo do pátio e os cavalos trotando para investigar. Scott tentou manter a ordem, gritando comandos como se ainda estivesse em sua sala de reuniões em Chicago. Mas os animais da fazenda não respondem às estratégias de liderança corporativa. Thunder, em particular, pareceu se ofender com o tom de Scott e expressou seu descontentamento jogando-o no bebedouro. Lá dentro, as mulheres não estavam se saindo melhor. A pia da cozinha tinha um vazamento misterioso, uma arruela solta, cortesia do Tom. O fogão demorava uma eternidade para esquentar. Eu havia ajustado o fluxo de gás, e cada gaveta que abriam parecia conter algo inesperado. Ratoeiras, cobras de borracha para manter cobras de verdade longe, é claro, ou minha coleção de suprimentos veterinários, incluindo seringas enormes para vacinação de cavalos. Tem algo errado com os ovos, Ashley gritou, segurando um verde. Eles estão com defeito. Eu ri tanto que a Ruth teve que pausar o vídeo. Minhas galinhas Americana botaram os ovos azuis e verdes mais lindos, mas os moradores da cidade sempre acharam que havia algo errado com elas. Às 7 horas. Eles conseguiram preparar o que poderia ser chamado, com caridade, de café da manhã. Aveia instantânea queimada, ovos verdes que Sofia se recusava a tocar e descafeinado instantâneo com gosto de sonhos frustrados. O leite era em pó porque o leite fresco na geladeira tinha misteriosamente azedado.
Eu havia ajustado a temperatura da geladeira antes de sair. Preciso de um banho, anunciou Sabrina. Um banho longo e quente. Oh, doce criança do verão. O chuveiro do banheiro de hóspedes tinha duas opções: rajada ártica ou superfície de mercúrio. A pressão da água podia descascar a tinta ou quase não pingar, nada entre os dois. Também troquei todas as toalhas de luxo por aquelas de acampamento que absorviam quase tanta água quanto papel manteiga. Os gritos de Sabrina ao encontrar a água fria eram audíveis até mesmo da cozinha. Então a água quente entrou em ação, e os gritos subiram uma oitava. Madison tentou outro banheiro de hóspedes e descobriu que o ralo estava lento, pelos dos rabos de cavalo que Tom havia colocado cuidadosamente, fazendo com que o chuveiro alagasse. Enquanto isso, Scott tentava se conectar à internet para resolver o que alegava serem assuntos comerciais urgentes. Ele havia encontrado o roteador conectado, mas não conseguia entender por que não estava funcionando. Ele não conseguia ver que eu havia alterado a senha para uma sequência de 47 caracteres de símbolos aleatórios e escondido o papel com a nova senha dentro do celeiro, mais precisamente no meio dos fardos de feno no sótão. Talvez haja Wi-Fi na cidade, sugeriu Connor, esperançoso. Não vou dirigir 40 minutos para ter internet, Scott disparou. O estresse estava acabando com ele. Ótimo. Foi então que descobriram a próxima fase do meu plano. O quadro de tarefas no vestíbulo, que eu havia intitulado Responsabilidades Diárias do Rancho, com a letra do Adam que copiei cuidadosamente. Era plastificado e tinha aparência oficial, como se estivesse ali desde sempre. Baías de esterco. 8 horas. Coletar ovos. 8h30. Usar proteção. Verificar cercas. 9 horas. Mover canos de irrigação. 10 horas. Alimentar galinhas novamente. 11 horas. Elas estão em uma dieta especial. Limpar filtros de piscina. Meio-dia. Limpar a piscina. Brett se animou. Talvez não esteja tão ruim quanto parecia ontem. Doce e ingênuo Brett. A piscina à luz do dia era ainda pior. As algas haviam florescido durante a noite formando um tapete verde. Os sapos-boi tinham convidado amigos. Algo que poderia ser um pequeno jacaré. Mas provavelmente era apenas um graveto grande flutuava ameaçadoramente no fundo. O cheiro poderia ter descascado a tinta. Não vamos fazer isso, anunciou Patrícia. Não foi para isso que viemos aqui. Então por que você veio, Patrícia? Perguntei para a tela, embora ela não conseguisse me ouvir. Para as férias grátis. Para as fotos do Instagram? Para inspecionar minha propriedade? Para ver com quem sua filha se casou? Ruth serviu mais champanhe. Tínhamos trocado o café enquanto os víamos discutindo. Sabrina queria ir embora imediatamente. Scott insistiu que não podiam deixar os animais morrerem de fome. Os primos de Miami já estavam fazendo as malas. Brett estava pesquisando no Google. É possível pegar doenças com esterco de cavalo? No celular, usando o pouco sinal de celular que conseguia encontrar, ficando em pé sobre uma perna só perto do galinheiro. Então chegou o momento que eu tanto esperava. Scott, frustrado e desesperado, foi até o meu quarto procurar qualquer coisa que pudesse ajudar. Uma senha de Wi-Fi diferente, informações de contato de Tom e Miguel, qualquer coisa. Ele encontrou o envelope na minha cômoda, endereçado a ele com a minha letra. Dentro havia uma única folha de papel com um parágrafo. Scott, quando você ler isto, terá vivenciado cerca de 1% do que realmente envolve administrar uma fazenda. Seu pai fez isso todos os dias nos últimos 2 anos de vida, mesmo durante a quimioterapia, porque ele amava. Este não era apenas o meu sonho, era o nosso. Se você não consegue respeitar isso, se não consegue me respeitar, então você não pertence a este lugar. Os cavalos sabem disso, as galinhas sabem disso, até as rãs-touro na piscina sabem disso. E você? Embaixo, havia uma foto que Adam havia tirado 1 mês antes de morrer. Ele estava sentado no Thunder, usando seu chapéu de cowboy surrado, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Ao fundo, quase invisível, eu estava limpando baías com botas de borracha e sua velha camisa de flanela, rindo de algo que ele havia dito. Éramos tão felizes ali, tão completos. Pela câmera, vi meu filho afundar na minha cama, carta na mão, seu rosto passando por emoções que eu não via desde o funeral de Adam. Vergonha, reconhecimento, talvez até compreensão. Mas então a voz de Sabrina interrompeu o momento. Scott, tem algo errado com o vaso sanitário. Ele não para de fazer barulho. O feitiço se quebrou. Ele dobrou a carta, guardou-a no bolso e foi cuidar do vazamento misterioso do vaso sanitário. Um simples ajuste na válvula de descarga que levaria 5 segundos se você soubesse o que estava fazendo. Ora, se não soubesse. Pedimos almoço no Four Seasons.
Eu pedi salmão. Ruth pediu costela. Meu celular mostrava 17 chamadas perdidas do Scott, 23 da Sabrina e uma mensagem da Patrícia que dizia apenas: "Isso é abuso de idosos. Abuso de idosos." Eu ri tanto que o garçom veio nos ver. O sol estava se pondo no primeiro dia inteiro deles no rancho. Através das câmeras, eu podia vê-los reunidos na sala de estar, exaustos, sujos e derrotados. Eles tinham conseguido alimentar os animais, mal coletar alguns ovos, perdendo 3 para a fúria de Diablo. E Brett tinha caído na piscina tentando limpar as algas. Eles estavam comendo feijão enlatado e biscoitos velhos no jantar porque ninguém queria dirigir até a cidade, e os cavalos entraram na cozinha novamente enquanto eles estavam lá fora, comendo tudo que era comestível. Mais um dia, disse a Ruth, erguendo meu copo. Mais um dia e eles vão quebrar completamente. Você é mau, disse ela, admirada. Absolutamente mau. Não, corrigi pensando em Adam, na vida que construímos, nos sonhos que Scott queria roubar. Sou apenas uma fazendeira protegendo suas terras. A manhã de sábado chegou com o que só posso descrever como uma precisão bíblica. Às 3h47, os porcos dos Petersons descobriram que o buraco na cerca tinha ficado maior durante a noite, graças ao trabalho de Tom, que trabalhou até altas horas da noite, antes de sair para visitar a família. Todos os 6 porcos, liderados por uma porca enorme chamada Berta, chegaram à minha propriedade e descobriram o maior tesouro, a Mercedes de Sabrina, com as janelas abertas para ventilação. O alarme do carro às 4 da manhã foi espetacular. Através das câmeras vi Scott cambaleando para fora, de cueca e aqueles chinelos ridículos da cidade, tentando expulsar 3 porcos do banco de trás. Berta havia se acomodado no banco do motorista e comia com entusiasmo o que parecia ser a bolsa de couro de bezerro de $500 da Sabrina. Isso não pode estar acontecendo, ele repetia, um mantra contra o caos. Mas era. A gravação do galo entrou na sinfonia às 4h30, exatamente no horário combinado. Desta vez, adicionei alguns gritos de pavão à mistura. O som era tão profano que Connor caiu da cama, levando consigo o cobertor áspero e um abajur. Quando todos se reuniram na cozinha, às 5 da manhã, pareciam sobreviventes de algum evento apocalíptico. A roupa de cama branca de Patrícia havia sido abandonada pelo que pareciam ser as roupas de golfe de 1987 do marido, que ela havia encontrado no sótão. Madison usava uma manta de cavalo como vestido. Derek ou David havia desistido completamente e estava sem camisa, apesar do frio da manhã. Estamos indo embora, anunciou Sabrina. Hoje, agora. O carro, não me importo com o carro. Ligue para uma locadora. Foi então que descobriram que a locadora de veículos mais próxima ficava no aeroporto, a 2 horas de distância, e estavam lotados por causa do rodeio. A empresa de táxi local, um carro, e Bud Thompson estava visitando a filha em Seattle. Poderíamos chamar um Uber, Ashley sugeriu esperançosa. Os olhares que todos lhe lançaram poderiam ter coalhado leite. Uber na zona rural de Montana? De um rancho a 43 minutos da cidade, sem sinal de celular para sequer reservar? Encontrei café, anunciou Brett triunfantemente, segurando a lata de café de verdade que eu havia escondido. Foi o primeiro sorriso sincero que vi de qualquer um deles. Estavam tão concentrados no café que ninguém questionou porque Brett estava procurando atrás de latas de 10 anos. Pequenas misericórdias em tempos desesperados. Enquanto esperavam que a antiga cafeteira fizesse sua mágica, um novo som se juntou ao coro matinal. Thunder aprenderá a abrir a porta do celeiro. Não a arrombá-la, literalmente a mexer na trava com os dentes. Agora ele liderava Bella e Scout no que só poderia ser descrito como um desfile de vitória pela casa. Como eles são tão espertos! Maria lamentou, observando os cavalos pela janela. São cavalos de fazenda, eu disse para a tela do meu laptop, brindando-os com minha mimosa. Eles aprendem com os melhores. Foi então que a natureza chamou. Literalmente. O sistema séptico que eu havia consertado pouco antes da minha partida estratégica, mas que havia informado ao Scott que estava com problemas ultimamente, escolheu aquele momento para voltar a funcionar. Só um pouquinho, o suficiente para tornar o banheiro do andar de baixo inutilizável e criar um cheiro que fez todos correrem para a varanda. Onde diabo estava esperando? O galo aparentemente decidiu que a varanda era seu novo reino. Ele se estabeleceu no balanço da varanda e defendia seu território com a paixão de um cavaleiro medieval. Connor tentou argumentar com ele. Não se pode argumentar com um galo. Diablo lançou-se com as asas abertas e as esporas em punho. A retirada de Connor quebrou o recorde de velocidade em terra. Precisamos de ajuda, Scott finalmente admitiu.
pegando o telefone para tentar me ligar novamente. Desta vez, atendi ao primeiro toque, com a voz alegre como a manhã de Natal. Oi, querida. Como está o rancho? Mãe, precisamos que você volte. Tudo está desmoronando. Oh, querido, o que houve? Ele começou a listar os desastres com a voz cada vez mais frenética a cada item. Eu fiz os devidos ruídos de preocupação enquanto Ruth me filmava para a posteridade. Minha atuação digna de um Oscar de mãe preocupada. Bem, eu disse quando ele finalmente ficou sem fôlego. Tom e Miguel devem voltar na segunda-feira. Eles saberão o que fazer. Enquanto isso, há um manual no celeiro para todos os equipamentos e sistemas. Seu pai anotou tudo. Era verdade. Adam havia documentado meticulosamente tudo sobre o rancho. O manual tinha 300 páginas, plastificado e estava guardado no sótão, sob aproximadamente 500 fardos. Boa sorte para encontrá-lo. Segunda-feira? Mãe, não podemos. Meu médico está ligando. O especialista sabe para minha artrite. Preciso ir. Desliguei e desliguei o telefone novamente. Através das câmeras, vi Scott jogar o celular contra o corrimão da varanda. O celular quicou e caiu em uma pilha de fezes de porco. O dia transcorreu como uma sinfonia de caos. Tentaram lavar roupa, mas eu só tinha deixado detergente ecológico, que exigia medidas precisas, e água quente, que a ala de hóspedes não tinha sempre. O vestido branco de grife de Madison ficou cinza com manchas. A blusa de seda de Ashley se dissolveu completamente. Tentaram ir à cidade buscar suprimentos, mas descobriram que o pneu do BMW de Scott estava furado. Um prego de telhado caiu acidentalmente perto da vaga dele. A Mercedes de Sabrina ainda estava cheia de porcos. Berta a havia reivindicado como seu novo lar. E os SUVs alugados estavam, de alguma forma, trancados com as chaves dentro, um mistério que teria sido resolvido se tivessem notado o corvo prestativo que aprenderá a pegar objetos brilhantes. Ao meio-dia, a temperatura nos quartos de hóspedes havia subido para os 26 graus Celsius programados. Sem ventilação adequada, eu havia fechado as saídas de ar do sótão, parecia uma sauna. Eles abriram as janelas, o que deixou entrar as moscas, atraídas pela atividade animal. Tem comida no congelador, anunciou Connor, tirando o que parecia ser um assado. O que ele não sabia era que se tratava de carne de veado da temporada de caça do ano anterior, rotulada simplesmente como carne, com a letra de Adam. Eles a descongelaram no micro-ondas, transformando-a em borracha. O cheiro por si só já poderia ser classificado como uma arma. O almoço virou biscoitos e os ovos verdes que ninguém queria comer. Lá fora, os animais se organizaram no que parecia ser um protesto. Os cavalos estavam parados na janela da cozinha, com olhares acusadores. As galinhas descobriram que podiam pular no telhado da varanda e agora estavam bicando as janelas dos quartos no andar de cima. Os porcos saíram do Mercedes para explorar o BMW, e um leitão ambicioso conseguiu, de alguma forma, entrar no compartimento do motor. Isso é loucura, repetia Patrícia, abanando-se com um prato de papel, absolutamente loucura. Então veio a chuva. As tempestades de verão em Montana são magníficas, repentinas, violentas e intensas. Esta chegou às 14 horas com trovões que sacudiram a casa. A chuva veio de lado, encontrando todas as frestas das janelas que eu havia deixado estrategicamente abertas. Em poucos minutos, os quartos de hóspedes estavam encharcados. Mas a verdadeira descoberta veio quando tentaram fechar as janelas. As velhas molduras de madeira que eu pretendia consertar, mas convenientemente esqueci de mencionar, estavam inchadas com a umidade. Estavam presas, abertas. Brett e Connor tentaram forçá-los, mas só conseguiram quebrar um completamente, deixando um buraco enorme que a chuva explorou com entusiasmo. Precisamos de toalhas, gritou Sabrina. Querida, essas toalhas de acampamento não iam ajudar muito. Eles usaram os cobertores ásperos, suas roupas, qualquer coisa absorvente para tentar estancar a água. Enquanto isso, o telhado do vestíbulo, que tinha aquele pequeno vazamento que eu tinha notado, mas não tinha mencionado, se transformou em uma cachoeira. O quadro de tarefas que eu havia plastificado com tanto cuidado flutuou como uma pequena balsa de responsabilidade. A tempestade passou depois de 1 hora, deixando tudo úmido e com cheiro de lã molhada. A energia elétrica piscou e acabou. Meu gerador reserva, que teria entrado em funcionamento automaticamente, estava misteriosamente sem propano. Pedi para o Tom esvaziá-lo. O gerador de partida manual no celeiro exigia a leitura de um manual de instruções de 16 páginas em japonês. Eu havia trocado os manuais de brincadeira meses atrás, esquecendo de trocá-los de volta.
Que coincidência! Ao cair da noite, eles se amontoaram na sala de estar com as velas que eu havia deixado, velas de aniversário falsas que reacendem quando você assopra. Vê-los tentando descobrir por que as velas continuavam se acendendo era melhor do que assistir TV a cabo. Poderíamos cozinhar na grelha, sugeriu Scott, tentando salvar algo do dia. A churrasqueira a gás estava vazia. A churrasqueira a carvão exigia conhecimento de verdade sobre carvão. Mesmo assim tentaram, produzindo o que poderia ser generosamente chamado de tudo enegrecido. Até os vegetais estavam, de alguma forma, queimados e crus. O jantar foi feijão enlatado, novamente frio dessa vez, comido à luz bruxuleante das velas falsas enquanto a chuva pingava por vários pontos do teto, e Diablo andava de um lado para o outro na varanda como uma sentinela emplumada. Quero ir para casa, disse Sofia calmamente. Foi a primeira coisa completamente honesta que qualquer um deles disse. Esta é a casa do Scott agora, disse Patrícia acidamente. A herança dele, certo, Scott? Era isso que você queria? Através da câmera infravermelha, alimentada por bateria, é claro, vi o rosto do meu filho. Ele parecia arrasado. Bom, eu só pensei, ele começou. Você pensou em assumir o paraíso da aposentadoria da mamãe? Concluiu Sabrina. Transformá-lo em nossa casa de férias. Talvez alugá-lo quando não estivéssemos aqui. Vocês conversaram sobre isso por meses, acrescentou Madison. Quanto valia a propriedade? Como vocês poderiam subdividi-la? Subdividir? Meus 80 acres. Nosso sonho. Ruth apertou minha mão enquanto observávamos. Você está bem? Sou perfeita, eu disse. E falei sério. Às 21 horas, algo mágico aconteceu. As nuvens se dissiparam, revelando um deslumbrante céu noturno de Montana. Milhares de estrelas, a Via Láctea visível em toda a sua glória. Através das câmeras, observei-os se aventurarem na varanda. Diablo finalmente havia se recolhido ao galinheiro. Por um momento ficaram em silêncio, olhando para algo que a maioria nunca tinha visto, um céu sem a poluição das luzes da cidade. Connor apontou para Marte. Ashley viu sua primeira estrela cadente. Até Patrícia pareceu subjugada pela majestade dela. É lindo, Sabrina admitiu baixinho. Papai adorava isso, disse Scott de repente. Ele costumava me enviar fotos do céu noturno daqui por e-mail. Eu sempre as apagava sem olhar. A confissão pairou no ar como mais uma estrela. Ele construiu este lugar para a mamãe, continuou. Cada poste de cerca, cada canteiro. Mesmo quando estava doente, ele estava aqui trabalhando. E eu chamei isso de desperdício de dinheiro. Você disse pior que isso, lembrou Patrícia. Porque é claro que disse. O momento se desfez. Eles voltaram para seus quartos úmidos e escuros. Através das câmeras de visão noturna, eu os observava se revirando nas camas desconfortáveis. Quente demais, depois frio demais. Cobertores ásperos, proporcionando pouco conforto. À meia-noite, os coiotes começaram a uivar, não perto o suficiente para serem perigosos, mas perto o suficiente para serem ouvidos claramente através da janela quebrada. Então as corujas se juntaram a eles. Então Berta, ainda na Mercedes, ouviu a buzina. Domingo. Mais um dia. Amanhã eles se romperiam completamente, e eu retornaria para reivindicar meu reino. Mas esta noite, apenas por um instante, sob aquelas estrelas, Scott se lembrou do pai. Isso foi mais do que eu esperava, talvez mais do que ele merecia. Pronta para o grande finale? Ruth perguntou, abrindo a previsão do tempo em seu celular. Dei uma olhada na previsão para domingo. 39,9 graus, sem nuvens e alerta de vento. Assim respondi, erguendo minha taça de champanhe para o biombo onde meu filho estava sentado no escuro, finalmente entendendo o que ele tentava capturar. Vamos terminar isso direito. A melhor parte? Eu nem tinha usado minha arma secreta ainda. Amanhã, eles encontrariam as lhamas. O domingo amanheceu com o que o serviço meteorológico mais tarde chamaria de um pico de temperatura sem precedentes para a estação. Às 6 horas, a temperatura já era de 29 graus Celsius. Às 7 horas, quando o grupo exausto chegou à cozinha após mais uma serenata de galos, a temperatura já beirava os 32 graus Celsius. Por que está tão quente? Ashley gemeu, abanando-se com uma toalha de papel. Porque, querida, eu desligaria o ar-condicionado central antes de sair, deixando apenas as unidades de janela inadequadas nos quartos de hóspedes, o que exigiria eletricidade que eles não tinham. O controle manual do gerador ficava na oficina de Adam, atrás de aproximadamente 317 quilos de madeira que eu havia pedido para Tom empilhar lá para projetos de inverno. No meu laptop no Four Seasons, onde Ruth e eu estávamos saboreando ovos Benedict e com o ar-condicionado perfeitamente controlado,
Vi que eles descobriram que a geladeira, sem energia por mais de 12 horas, tinha se tornado uma caixa de comida estragada com potencial intoxicação alimentar. O cheiro, quando Connor abriu, fez todos correrem para a varanda, onde as lhamas estavam esperando. Agora, preciso explicar sobre as lhamas. Elas não eram minhas. Pertenciam aos Johnsons, que moravam a 2 propriedades de distância. Mas as lhamas, assim como os adolescentes, tendem a se perder quando encontram pontos fracos nas cercas. E alguém, definitivamente não o Tom, seguindo minhas instruções, pode ter criado um caminho muito conveniente do pasto sul dos Johnsons diretamente para o meu quintal. 3 lhamas. Napoleão, o cuspidor, Júlio, o gritador, e Cleópatra, que tinha problemas de espaço pessoal. Brett foi o primeiro a fazer contato visual com Napoleão. Erro fatal. As orelhas da lhama se inclinaram para trás, seu pescoço arqueou e, com a precisão de um atirador de elite treinado, ele lançou um jato verde e rasteiro diretamente no rosto de Brett. O grito que Brett deu harmonizou-se perfeitamente com o chamado de resposta de Julius, um som entre um portão enferrujado e a risada de um demônio. Cleópatra, para não ficar atrás, decidiu que o cabelo de Madison parecia feno e tentou comê-lo. O que são essas coisas? Sabrina gritou, desviando da tentativa de Julius de cheirar sua axila. Guarda-lhamas, eu disse na tela do meu laptop. Muito eficazes. O problema com as lhamas é que elas são curiosas. Extremamente curiosas. E quando elas percebem que você é interessante, elas te seguem para todos os lugares. O grupo recuou para casa, mas as lhamas simplesmente ficaram nas janelas, olhando fixamente com seus olhos enormes, ocasionalmente gritando seu descontentamento por terem sido excluídas. Lá dentro, a temperatura subia. Sem energia elétrica, sem ar-condicionado e com o sol da manhã transformando as janelas em lupas, a casa estava virando um forno. Eles abriram todas as janelas, o que deixou entrar as moscas, que se multiplicaram exponencialmente graças a todos os excrementos de animais que ninguém havia limpado adequadamente. Precisamos de gelo, declarou Scott, já suando através de sua última camisa limpa. A máquina de gelo, é claro, precisava de eletricidade. O gelo acumulado no freezer do celeiro derretera quando a energia elétrica acabou. A loja mais próxima ficava a 43 minutos de distância, e a situação do carro não havia melhorado. O BMW ainda estava com um pneu furado. O Mercedes era agora a residência permanente de Berta. Ela tivera leitões durante a noite, 5 deles, todos mamando alegremente no banco de trás. E os carros alugados permaneciam misteriosamente trancados. Foi então que Connor descobriu o poço. Tem uma bomba manual, anunciou triunfante. Pelo menos conseguimos água fria. O que Connor não sabia era que a bomba do poço não recebia manutenção há anos. Tecnicamente funcionava, mas a água saía com cor de ferrugem e cheiro de enxofre. Tentaram mesmo assim. Maria vomitou. Até as lhamas recuaram diante do cheiro. Ao meio-dia, a temperatura chegou a 39 graus Celsius. O telhado de metal estalava e estalava com a expansão. Os cavalos haviam encontrado a única sombra, logo abaixo da janela da cozinha, e estavam contribuindo com sua aromaterapia especial para a situação. As galinhas tinham desistido completamente e estavam deitadas em poças de poeira que elas mesmas criaram, ofegantes e com os bicos abertos. Vou ligar para o 911, anunciou Patrícia, erguendo o telefone. E dizer o quê? Scott retrucou finalmente sem paciência. Que está calor e tem lhamas. Foi então que Diablo, estressado pelo calor e furioso com tudo, descobriu que conseguia voar alto o suficiente para atravessar a janela quebrada do quarto. Os sons vindos do andar de cima eram uma mistura de fúria de galo e histeria humana. Derek, ou David, veio correndo com arranhões nos braços e as penas da cauda de Diablo na mão. Ela me atacou. A galinha me atacou enquanto eu dormia. Tecnicamente ninguém estava dormindo, mas o drama foi apreciado. A tarde trouxe o vento. O vento de Montana não brinca. Ele chega a 64 km/h e traz consigo metade da camada superficial do solo. A janela quebrada virou um portal para poeira, feno e o que só posso descrever como confete de fazenda. Em poucos minutos, tudo estava coberto por uma fina camada de história agrícola. Estamos indo embora, anunciou Sabrina pela 100ª vez. Vamos a pé até a cidade, se for preciso. Está 40 graus Celsius, ressaltou Scott. São mais de 64 quilômetros. Vamos morrer. Estamos morrendo aqui. Foi então que ouviram os caminhões. 3 caminhonetes roncando pela entrada. Música alta, buzinas tocando. A cavalaria? O resgate?
Não, eram os Hendersons do rancho vizinho, vindo para o evento social de domingo que eu tinha esquecido de mencionar que havia me inscrito para organizar semanas atrás. 15 pessoas saíram dos caminhões, carregando caçarolas, isopores de cerveja e uma máquina de karaokê. O grandalhão Jim Henderson, com seus 136 quilos, agarrou Scott num abraço de urso. Você deve ser o filho da Gail. Ela nos contou tudo sobre você. Disse que você estava morrendo de vontade de experimentar a vida de verdade no rancho. O quê? Não se preocupe. Trouxemos tudo. Até o touro mecânico está no caminhão. Sua mãe disse que você queria aprender a andar. Ruth e eu quase engasgamos com nossas mimosas, observando a cara de Scott enquanto eles descarregavam um touro mecânico de verdade e o montavam no jardim da frente. As lhamas ficaram fascinadas. Napoleão cuspiu nele imediatamente. Os Hendersons, almas abençoadas, não se importavam com a falta de energia. Eles tinham geradores em seus caminhões. Não se importavam com o calor, eram fazendeiros. Nem se importavam com as lhamas, embora a esposa de Big Jim, Dolly, tenha perguntado: são novas? Não me lembro da Gail ter mencionado lhamas. O que se seguiu foram 3 horas de socialização forçada. Os Hendersons eram pessoas adoráveis que presumiram que a família de Scott também se interessava pela vida no rancho. Queriam saber tudo sobre seus planos para a propriedade, suas raças de gado favoritas, suas opiniões sobre pastejo rotacionado. Madison tentou explicar que era de Miami. O filho de Big Jim, Little Jim, que na verdade era maior que Big Jim, interpretou isso como um convite para contar a ela sobre todas as pessoas que já conhecera na Flórida. Uma história que durou 45 minutos e incluiu fotos. Brett foi forçado a subir no touro mecânico. Ele resistiu por 1,3 segundo antes de ser lançado em uma pilha de feno que as lhamas estavam usando como banheiro. Os Hendersons comemoraram como se ele tivesse vencido as Olimpíadas. Sabrina se trancou no banheiro para chorar, mas Dolly seguiu, presumindo que ela precisava de uma conversa de menina sobre a vida de dona de fazenda. Pela câmera do banheiro ouvi Dolly dando conselhos detalhados sobre parto de gado, tratamento de podridão de casco e a melhor maneira de castrar touros. O karaokê começou às 16 horas. Big Jim insistiu para que todos participassem. A interpretação de Connor de Friends in Low Places, enquanto Napoleon gritava junto, foi particularmente memorável. Patrícia, a forçada a cantar Stand By Your Man, parecia estar expelindo pedras nos rins. Mas o momento que destruiu Scott completamente foi quando o pequeno Jim perguntou: então, quando sua mãe volta? Ela prometeu me mostrar seu novo equipamento de enlatamento. Ela está em Denver, disse Scott, com a voz fraca. Coisas médicas, bradou Big Jim. Aquela mulher é mais saudável que o meu touro premiado. Vi ela jogando fardos de feno como se fossem travesseiros na semana passada. Que tipo de coisa médica? Scott não conseguiu responder porque foi então que Berta, protetora de seus novos leitões, decidiu que o touro mecânico era uma ameaça. Uma porca de 180 quilos atacando um touro mecânico, enquanto 15 fazendeiros lutam para se proteger e lhamas gritam palavras de incentivo, é algo que documentários sobre a natureza deveriam cobrir. Os Hendersons finalmente partiram ao pôr do sol, mas não sem antes exigirem promessas de fazer isso todo domingo e deixar para trás o touro mecânico, porque vocês precisam praticar. A família estava sentada nos destroços do quintal enquanto a escuridão caía. Sem energia elétrica, sem comida segura para comer, coberta de poeira, suor e vários fluidos animais. A temperatura havia caído para apenas 35 graus Celsius. Eu quero a mamãe, disse Scott calmamente. Foi uma declaração tão infantil que até Sabrina olhou para ele com algo próximo de simpatia. Quero minha mãe, repetiu ele. Preciso me desculpar. Através da câmera, viu pegar a carta que eu havia deixado, agora amassada e manchada. Ele leu novamente, desta vez em voz alta. Quando chegou a parte em que Adam fez isso durante a quimioterapia, sua voz falhou. Deveríamos ir embora, disse Patrícia. Mas, pela primeira vez, sua voz não tinha veneno. Com que carro? Scott riu amargamente. Estamos presos como a mamãe queria. Talvez, disse Connor cuidadosamente. Ela queria que você entendesse uma coisa. Entendeu o quê? Aquela vida no rancho é um inferno. É trabalho, disse Connor. Trabalho duro todos os dias. E ela faz isso sozinha agora. O silêncio se estendeu. Até as lhamas se aquietaram, silhuetas contra o céu que escurecia. Eu disse a ela que deveria vender, admitiu Scott. No dia seguinte ao funeral do papai, na recepção, eu a chamei de lado e disse que ela estava velha demais para cuidar daquele lugar sozinha. Disse que o papai era egoísta por querer morrer aqui.
Até Patrícia estremeceu com isso. Eu tinha um comprador em mente, uma construtora. Eles teriam pago 3 vezes mais do que ela. Você estava tentando vender a casa da sua mãe? Ashley perguntou, chocada. Achei que estava ajudando. Ela tem 67 anos sozinha fazendo tudo isso? Ele gesticulou para o caos ao redor. Achei que estava sendo prático. Você achou que estava ficando rico? Corrigiu Sabrina. A verdade disso pairava no ar como a poeira que ainda rodopiava no vento. Foi então que decidi que era a hora. Liguei para o Tom, que nunca tinha saído da cidade. Fase 3, eu disse simplesmente. Com prazer, senhora M, ele respondeu. 30 minutos depois, enquanto a família permanecia em seu silêncio empoeirado e derrotado, faróis iluminaram a entrada. A caminhonete de Tom puxava um trailer com 3 cavalos muito familiares. Boa noite, pessoal, disse Tom, tirando o chapéu. Recebi uma ligação da senhora Morrison. Disse que vocês talvez precisem de ajuda para levar esses cavalos de volta para onde eles pertencem. Eles levaram um momento para entender. Os cavalos no trailer eram Scout, Bella e Thunder, ou seja, aqueles que os estavam aterrorizando. De quem são os cavalos na casa? Scott perguntou fracamente. Esses seriam os cavalos resgatados dos Petersons. Eles estão filmando um documentário sobre inteligência animal. A senhora Morrison se ofereceu para ficar aqui durante o fim de semana. Ela não mencionou? Eles são treinados para abrir portas, abrir trincos e até usar banheiros humanos, se necessário. Mas vejo que eles não dominaram bem essa última parte. A expressão no rosto de Scott valeu cada centavo da suíte presidencial do Four Seasons. Mas as lhamas são nossas, continuou Tom, alegremente. Bem, são dos Johnsons. Eles vão querer elas de volta eventualmente. Talvez eles até estejam gostando daqui, sinceramente. Como se concordasse, Napoleão cuspiu uma última vez, acertando o touro mecânico com precisão impressionante. A senhora Morrison volta amanhã de manhã, disse Tom, já conduzindo os cavalos resgatados até o trailer. Disse para dizer que espera que vocês tenham gostado da experiência autêntica no rancho. E a energia é controlada por um aplicativo no celular dela. Ela vai ligar de novo quando chegar em casa. Ele foi embora, deixando-os no escuro literal e figurativamente com apenas o touro mecânico. As lhamas e suas suposições destruídas como companhia. Virei-me para Ruth, que registrava tudo para a posteridade. Mais um nascer do sol, eu disse. Mais um canto de galo e depois vou para casa. Acha que eles aprenderam alguma coisa? Olhei para o meu filho na tela, ainda segurando a carta, cercado pelos destroços do seu direito. Estamos prestes a descobrir. A manhã de segunda-feira chegou com o que só posso chamar de comédia divina. Exatamente às 3 da manhã, o touro mecânico, que o Big Jim tinha esquecido de mencionar, com função de temporizador, de repente rugiu. Com luzes piscantes e música country no volume máximo. A música escolhida? Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Mães, não deixem seus bebês crescerem para serem cowboys. Através das câmeras infravermelhas. Observei Scott se levantar de sua cama improvisada no chão da sala de estar. Os quartos de hóspedes estavam inabitáveis devido à poeira e aos cheiros misteriosos. Ele cambaleou para fora, de cueca, e encontrou Napoleão, a lhama, montando o touro mecânico. Não estou brincando. A lhama já tinha descoberto como subir e estava sentada lá como um imperador peludo enquanto a máquina balançava suavemente. Júlio e Cleópatra estavam por perto, gritando em aprovação. Isso não é real, disse Scott para ninguém. Isso não pode ser real, mas era. Quando ele descobriu como desligar o touro, o fio estava enrolado em Napoleão, que não estava interessado em desmontar. O resto da família já estava reunido na varanda, parecendo figurantes de um filme pós-apocalíptico. Cabelos emaranhados, roupas imundas, olhos fundos pela falta de sono. É uma lhama montada no touro? Sabrina perguntou num sussurro entrecortado. Nada mais me surpreende, respondeu Patrícia. Ela envelheceu 10 anos em 3 dias. O alarme do galo disparou às 4h30, mas desta vez ninguém se mexeu. Estavam quebrados. Completamente, totalmente quebrados. Quando o sol nasceu, revelando toda a devastação do fim de semana, o Mercedes destruído pelos porcos, a piscina cheia de lama, a casa que parecia ter sido atingida por um tornado. Eles se sentaram nos degraus da varanda em silêncio. Até Diablo pareceu sentir a derrota e simplesmente passou sem atacar ninguém. Foi então que cheguei. Calculei perfeitamente o tempo, chegando com meu Range Rover impecável bem na hora em que o sol da manhã batia nas montanhas. Ruth tinha arrumado meu cabelo e minha maquiagem no hotel.
Eu estava com meu melhor jeans, a camisa de flanela favorita do Adam e as joias de turquesa que ele me dera no nosso último aniversário de casamento. Eu parecia exatamente o que eu era. Uma mulher em total controle de seus domínios. A família me viu sair do carro como se estivessem vendo um fantasma, ou talvez um anjo vingador. Bom dia, gritei alegremente, pegando minha bolsa de fim de semana. Como foi sua experiência autêntica no rancho? Ninguém respondeu. Eles apenas ficaram olhando. Passei pelo touro mecânico. Napoleão finalmente havia desmontado e agora estava comendo minhas rosas? Pisei nos vários excrementos e entrei em casa. Pela porta, eles podiam me ouvir cantarolando enquanto eu ligava a cafeteira, aquela boa que eu tinha escondido no sótão. Mãe, Scott finalmente conseguiu dizer, me seguindo para dentro. Sim, querido. Você estava em Denver. O Four Seasons tem um spa excelente. Você sabia que eles têm um tratamento em que você é envolvido em chocolate suíço? Muito relaxante. Peguei meu celular e com 3 toques, a energia voltou. O ar-condicionado zumbiu e voltou a funcionar. A geladeira começou a ronronar de sempre. Você podia controlar o tempo todo, disse ele. Não era uma pergunta. Eu posso controlar muitas coisas, Scott. Esta é a minha casa. Os outros entraram sorrateiramente, observando nossa interação como se fosse um teatro ao vivo. Os cavalos não eram meus. Sim, Scout, Bella e Thunder estão muito mais comportados. Eles estão no celeiro, onde pertencem. As lhamas vão voltar para casa em breve, embora Napoleão pareça ter desenvolvido uma afeição por aquele touro. Você planejou tudo. Virei-me para encará-lo, canalizando cada momento de frustração, decepção e mágoa dos últimos 2 anos. Não, Scott, você planejou tudo. Planejou me intimidar para ir embora. Planejou assumir a minha casa. Planejou transformar o nosso sonho, o do seu pai e o meu, em algum investimento do Airbnb. Você até pesquisou minhas finanças e consultou aquela construtora sobre a subdivisão do imóvel. Sabrina engasgou. Ela não sabia dessa última parte. Como você? O Sr. Davidson da construtora é casado com a irmã da minha amiga Ruth. Mundo pequeno, não é? Ele ficou muito interessado em saber que você estava negociando a venda de um imóvel que não lhe pertence. Eu estava tentando ajudar. Não, minha voz poderia ter congelado o inferno. Você estava tentando se apropriar da sua herança, como você a chamava. Diga-me, Scott, o que você herdou do seu pai? Ele ficou em silêncio. Vou te contar o que ele te deixou. Ele te deixou uma mãe que te ama apesar da sua ganância. Ele te deixou memórias que você ignorou. Ele te deixou valores que você rejeitou. E ele te deixou a oportunidade de ser um homem melhor do que você escolheu ser. Tirei um documento da minha bolsa. Esta é a escritura do rancho. Como você pode ver, foi transferida para um fundo patrimonial. Você não é um beneficiário. O rancho será mantido como uma fazenda em funcionamento e santuário animal em perpetuidade. Quando eu morrer, ele será administrado pela família Henderson, que realmente entende o que significa amar a terra. Patrícia emitiu um som estrangulado. Scott empalideceu. Você o excluiu, sussurrou Sabrina. Eu dei a ele exatamente o que ele me deu. Nenhum respeito, nenhuma consideração e nenhuma reivindicação sobre o que construí. Virei-me para me dirigir a todo o grupo. Vocês vieram aqui sem serem convidados, tratando minha casa como um hotel e a mim como uma empregada. Vocês postaram nas redes sociais sobre herdarem um rancho antes mesmo de eu morrer. Vocês reclamaram de todos os aspectos da vida que seu pai e eu escolhemos, enquanto planejávamos lucrar com o nosso trabalho. Isso não é. Scott começou. Tenho gravações, Scott. Cada ligação em que você discutiu meu declínio. Cada conversa com a Sabrina sobre como lidar comigo. A mensagem em grupo em que vocês zombaram do rancho e me chamaram de velha teimosa que brinca de fazendeira. Peguei meu tablet e mostrei capturas de tela, suas próprias palavras condenatórias e cruéis. Mas aqui está o que vocês não têm gravado. Seu pai, 2 semanas antes de morrer, sentado naquela varanda, me fazendo prometer que não deixaria vocês destruírem este lugar. Ele sabia no que vocês se tornariam. Isso partiu o coração dele, mas ele sabia. Scott afundou numa cadeira. O peso de tudo aquilo, a vergonha, o reconhecimento, a perda finalmente o atingiu. Eu te amo, Scott, eu disse com mais gentileza. Sempre amarei. Mas amar não significa aceitar desrespeito. Não significa sacrificar meus sonhos pela sua ganância. E certamente não significa deixar você transformar nosso santuário em mercadoria. O que vamos fazer agora? Perguntou Patrícia, aparentemente ainda sem entender o ponto. Vocês deveriam ir embora. O Tom chegará em breve com um guincho para os seus carros. A locadora foi notificada de que vocês devolverão os veículos hoje. Sim, encontrei as chaves.
Os corvos as esconderam nas vigas do celeiro. Corvos, criaturas fascinantes. Mas, Sabrina começou. Mas nada. Esta é a minha casa. Você não é mais bem-vindo aqui. O silêncio era ensurdecedor. Por fim, Connor, de todos os presentes, se pronunciou. Devemos-lhe um pedido de desculpas, Sra. Morrison. Um pedido de desculpas de verdade. Desculpe, Ashley acrescentou baixinho. Este lugar é realmente lindo. Só não conseguimos vê-lo. Concordei com a cabeça, mas não disse nada. Desculpas eram palavras. Adam sempre dizia para prestar atenção no que as pessoas faziam, não no que diziam. Levaram 3 horas para arrumar e limpar a maior parte dos estragos. Eu supervisionava, sentada na varanda com meu café, ocasionalmente dando sugestões úteis. A placenta do porco precisa de um limpador especial. Está embaixo da pia. Cuspe de lhama é ácido. É melhor esfregar com mais força. Não é lama no filtro da piscina. Tom chegou com seu caminhão de reboque e uma equipe. Os carros foram recuperados, minimamente limpos e colocados em condições de circular. As lhamas foram colocadas em um trailer, embora Napoleão tenha expressado seus sentimentos cuspindo em Scott uma última vez. Para garantir. Enquanto se preparavam para sair, Scott se aproximou de mim uma última vez. Mãe, eu sei, eu disse. Você sente muito. Você vai se sair melhor. Você quer outra chance, certo? Ele assentiu miseravelmente. Conquiste, eu disse simplesmente. Não com palavras, não com grandes gestos, com tempo e mudanças genuínas. Seu pai passou 2 anos construindo este lugar com as próprias mãos enquanto lutava contra o câncer. Você não consegue nem passar um fim de semana aqui sem reclamar. Combine o comprometimento dele com algo além de você. Me ligue quando tiver feito isso. Como saberei quando isso acontecer? Você saberá. Ele me abraçou então, desajeitadamente, brevemente. Foi a primeira emoção real que ele demonstrou em todo o fim de semana. Eles partiram em um comboio de veículos danificados e egos feridos. Sabrina não olhou para trás. Patrícia já estava ao telefone, provavelmente reclamando com seu clube de bridge. Os primos de Miami teriam uma história em que ninguém acreditaria. Mas Scott olhou para trás uma vez e naquele olhar vi algo que talvez fosse compreensão, ou talvez apenas arrependimento. Só o tempo diria. Tom me ajudou a soltar meus cavalos de volta ao pasto. Scout imediatamente rolou em sua poça de poeira favorita. Bella trotou até a macieira. Thunder estava parado na cerca, observando seu reino com satisfação. Que fim de semana incrível, Sra. M, disse Tom, sorrindo. Valeu cada centavo do hotel e do seu pagamento de horas extras. O Sr. Morrison teria adorado. Ele teria feito isso, concordei, embora ele provavelmente teria usado gambás de verdade em vez de apenas spray anti-gambá. Nós rimos, ali parados sob o sol da tarde, cercados pelo caos controlado de uma fazenda em funcionamento. Naquela noite, sentei-me na varanda com um copo do uísque favorito de Adam, observando o pôr do sol pintar as montanhas de roxo e dourado. O rancho estava silencioso exceto pelos sons normais, cavalos relinchando, galinhas se acomodando para dormir, o mugido distante do gado. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do Scott. O touro mecânico ainda está no seu quintal. Respondi. Considere isso um monumento à autenticidade. Então desliguei meu telefone, ergui meu copo em memória de Adam e aproveitei o silêncio perfeito de um sonho defendido e um lar recuperado. Inscreva-se no canal e diga nos comentários como você avaliaria minha resposta a convidados indesejados. Lembre-se, esta é a minha história, meu rancho e minhas regras. Os galos cantariam novamente amanhã às 4h30, mas amanhã eu seria o único a ouvi-los, e é exatamente assim que deveria ser. 3 semanas se passaram em paz abençoada. O rancho voltou ao seu ritmo. Café da manhã com o nascer do sol. Tardes cuidando do jardim que Adam e eu plantamos. Noites com meus cavalos. O touro mecânico permaneceu no jardim da frente, um monumento aos limites bem defendidos. Plantei flores ao redor dele. Os vizinhos acharam que eu tinha enlouquecido. Nunca estive tão lúcido. Então a carta chegou. Não um e-mail ou mensagem de texto, mas uma carta de verdade, escrita à mão, com a letra caprichada do Scott. A mesma caligrafia que eu lhe ensinei quando ele tinha 7 anos, sentado à mesa da nossa cozinha em Chicago, com a língua para fora, concentrado. Querida mãe, sou voluntário no rancho de veteranos no Colorado, onde guerreiros feridos são ajudados por meio de ecoterapia. Lembro que meu pai mencionou isso uma vez. Tenho limpado baías, alimentado cavalos e aprendido a ficar quieto e ouvir. Ontem um veterano chamado Marcos, que perdeu as 2 pernas no Afeganistão, me disse que eu lembrava do filho dele. Mãos macias, cabeça dura, disse ele.
Depois, me ensinou a refrear um cavalo chamado Guerreiro, que só confia em pessoas que se aproximam com respeito genuíno. Demorou 6 horas. Chorei 2 vezes. O guerreiro finalmente me deixou chegar perto quando parei de tentar provar alguma coisa e simplesmente fiquei sentado em sua baia, quieto, esperando permissão para existir em seu espaço. Acho que entendi agora. Não estou pedindo nada. Só queria que você soubesse. Scott. PS. Sabrina pediu o divórcio. Ela ficou com o Mercedes. Os porcos causaram $30 mil em danos ao interior. Li 3 vezes, sentada à mesma mesa da cozinha onde o ensinei a escrever. Seria crescimento ou manipulação? O tempo diria. Adam sempre dizia que a redenção era uma maratona, não uma corrida de velocidade. 2 dias depois, Ruth ligou. Você precisa dar uma olhada no Facebook. Eu raramente usava redes sociais, mas entrei e encontrei algo inesperado. Scott havia postado um vídeo granulado, claramente gravado sem o seu conhecimento. Ele estava em um celeiro, coberto de lama e esterco, lutando com um fardo de feno 2 vezes maior que ele. Ele caiu 2 vezes, levou um coice não forte, mas o suficiente. E quando finalmente conseguiu colocar o coice na baia, o cavalo imediatamente começou a espalhar o cocô por todo lado. A legenda dizia: 3ª semana no rancho de veteranos Allen Oves. Finalmente entendi por que minha mãe riu quando eu disse que criar animais era só alimentar animais. Este é o Thor. Ele está me ensinando humildade. Ele é muito bom no que faz. Mãe, se você vir isso, me desculpe por tudo. Os comentários foram interessantes. Sabrina escreveu: é por isso que estamos nos divorciando. Patrícia acrescentou: desperdício de MBA. Mas havia outros. Veteranos agradecendo pela ajuda. O diretor do rancho elogiando sua ética de trabalho. Alguém chamado Marcos escrevendo: rapazes da cidade chegando lá devagar. Não respondi. Ainda não. Um mês depois, outra carta. Mãe, hoje a esposa de um veterano me contou sobre a perda da fazenda deles enquanto ele estava em missão. Eles criaram cavalos por 20 anos. Tiveram que vender tudo, inclusive um garanhão que haviam parido e criado. Ela chorou, descrevendo o nascer do sol sobre seus pastos. Ajudei-os a preencher a papelada para uma bolsa para recomeçar. É nisso que sou bom: papelada, finanças, sistemas. Mas agora entendo o que os números significam. Cada item é um sonho. Um café da manhã observando cavalos, uma noite ouvindo coiotes. Penso no papai todos os dias agora. Em como ele parecia naquela última manhã no rancho. Mesmo com a quimioterapia o destruindo, sorrindo para as montanhas, ele não estava olhando apenas para a terra. Ele estava olhando para o amor tornado tangível. Eu fui tão idiota, mãe. Tão incrivelmente idiota. Ainda não estou pedindo nada. Scott. Tom passou por lá naquela tarde para ajudar a consertar uma cerca. Ouvi dizer que seu filho está no Colorado, disse ele casualmente. A notícia corre. Meu primo trabalha naquele lugar de veteranos. Diz que tem um sujeito da cidade lá que trabalha mais duro do que a maioria dos voluntários. Não reclama, não desiste. Aparece às 4 da manhã todos os dias sem ser chamado. Ele também soube que havia doado toda a comissão do seu último negócio imobiliário para o programa de terapia deles. 6 dígitos. Aquilo era novidade. Mantive o rosto neutro, mas por dentro algo mudou um pouco. 3 meses depois, as ligações começaram. Não do Scott, mas de outras pessoas. O diretor do rancho me agradecendo por criar um filho que entendia de serviço. Marcos ligando para dizer que Scott havia gastado seu próprio dinheiro para comprar um cavalo de terapia para uma criança com autismo. A viúva de um veterano dizendo que Scott havia ajudado a salvar a fazenda da família da execução hipotecária. Pro bono. Então Ruth veio até aqui com seu laptop. Você precisa ver isso. Era uma postagem de blog que Scott havia escrito para o site do rancho de veteranos. Vida autêntica no rancho, a educação de um filho da cidade. Ele detalhou nosso fim de semana de forma honesta, brutal e histérica. Ele assumiu cada momento de seu direito, seu desrespeito, sua ganância. Mas o final foi o que me pegou. Minha mãe defendeu seu sonho com cavalos, lhamas e um touro mecânico que ainda está de pé em seu quintal. Ela me ensinou que autenticidade não é pôr do sol digno de Instagram e estética de pote de vidro. É alimentação às 4 da manhã em um clima de menos 20 graus Celsius. É segurar a mão do seu marido moribundo enquanto ele assiste ao último nascer do sol sobre uma terra pela qual você lutou com tanto esforço. É escolher trabalho duro em vez de dinheiro fácil todos os dias. Eu queria roubar isso dela, reduzir o trabalho da vida dela à minha margem de lucro. Ela me deu o que eu achava que queria, uma vida autêntica de fazenda.
E isso me destruiu da melhor maneira possível. Se você está lendo isso, mãe, eu entendo agora. Não totalmente, talvez nunca totalmente, mas o suficiente para saber que o que você e o papai construíram não pode ser comprado, vendido ou herdado. Tem que ser conquistado, o nascer do sol de cada vez. PS. Napoleão, o Lhama foi magnífico. Por favor, conte aos Hendersons. Eu ri. Depois chorei. Depois fiz algo que não fazia há 6 meses. Liguei para o meu filho. Olá. Sua voz era hesitante. Amedrontada. Os Hendersons ganharam uma nova lhama. Deram-lhe o nome de Bonaparte. Ele é pior que Napoleão. Silêncio. Depois, uma risada. Trêmula, mas real. Que Deus nos ajude. Tom diz que você está fazendo um bom trabalho no Colorado. Tentando. Esses veteranos, o que eles sacrificaram, e então eles vêm aqui e encontram paz com os cavalos. É como que o papai encontrou no nosso rancho durante seus últimos meses. Esse tipo de paz vale tudo. Sim, eu disse simplesmente. Sim. Tenho pensado, continuou ele, cautelosamente sobre o dia de ação de graças. Não pedir para ir ao rancho. Sei que ainda não mereci isso. Mas talvez jantar na cidade, só você e eu. Eu poderia dirigir do Colorado. Pensei nisso. O Riverside Diner serve um jantar de peru decente. Isso é um sim? É um talvez. Continue trabalhando. Continue aprendendo. Pergunte-me novamente em novembro. Tudo bem, mãe? Sim, eu te amo. Eu deveria ter começado com isso. Você deveria ter começado muitas coisas, Scott. Mas é melhor tarde do que nunca. Depois de desligar, fui até o pasto onde Thunder estava esperando. Ele relinchou baixinho, encostando sua cabeça enorme no meu peito. Cocei seu lugar favorito atrás das orelhas, pensando em segundas chances e no longo caminho para a redenção. 2 semanas depois, outra surpresa. Chegou um pacote com carimbos do Colorado. Dentro, um álbum de fotos, encadernado profissionalmente e cuidadosamente selecionado. A página de rosto dizia Adam Morrison. O legado de um fazendeiro. Scott, de alguma forma, havia reunido centenas de fotos que eu nunca tinha visto. Ada em conferências de agricultura, suas apresentações sobre agricultura sustentável, fotos de colegas mostrando ou ensinando jovens agricultores, orientando, liderando, fotos da loja de ração, do restaurante local, da clínica veterinária, Ada em todos os lugares da nossa pequena comunidade, respeitado, amado, lembrado. A última página era uma foto que eu tinha tirado, mas esqueci. Adam e Scott, 5 anos atrás, tentando consertar uma cerca juntos. Ambos estavam rindo. Scott segurando um martelo errado. Adam corrigindo delicadamente a pegada. Abaixo, Scott escreveu: ele tentou me ensinar. Eu me recusei a aprender. Perda minha, não dele. Obrigado por proteger o que ele mais amava. Você e o rancho. Eu não merecia a herança. Amor não se herda, de qualquer forma. Se conquista. Sentei-me na varanda com o álbum no colo, enquanto o sol se punha atrás das montanhas. Diablo passou por mim, parando para me olhar com desconfiança antes de continuar sua patrulha. O touro mecânico permaneceu em silêncio no jardim, cercado por Susans de olhos pretos que de alguma forma, decidiram florescer no caos de sua base. Meu telefone tocou. Ruth, você está bem, querida? Estou pensando no dia de ação de graças. Admiti em talvez dizer sim para o jantar. Adam iria querer que você fizesse isso. Adão queria muitas coisas. Nem todas eram sábias, mas a maioria era gentil. Ela estava certa. A maior força e fraqueza de Adam era sua fé inabalável na capacidade das pessoas de mudar. Vou pensar sobre isso, eu disse. Outubro chegou com a neve precoce, cobrindo o rancho com um branco imaculado. Os cavalos desenvolveram seus pelos de inverno. Preparei o celeiro para os meses frios que viriam, trabalhando sozinho, mas não solitário. O rancho nunca estava solitário. Muita vida, muito propósito, muita beleza. Então chegou a terceira carta de Scott. Mãe, um garoto chegou ao rancho hoje, aos 15 anos, com raiva de tudo. O pai dele morreu no Iraque quando ele tinha 3 anos. A mãe dele se casou novamente com um babaca. Ele me lembrou de mim mesmo. Toda aquela raiva sem ter para onde ir, a não ser para dentro ou para fora, ambas destrutivas. Eu o ensinei a limpar baías. Ele reclamava o tempo todo. Dizia que era estúpido, inútil, indigno dele. Continuei trabalhando ao lado dele, lembrando de você fazendo a mesma coisa naquele fim de semana. Nunca mordendo a isca, apenas demonstrando constantemente o que precisava ser feito. Na terceira hora, ele finalmente perguntou por que eu me voluntariei ali, se eu claramente tinha dinheiro. O BMW me entregou. Contei a ele sobre você, sobre o papai, sobre o rancho, sobre aprender tarde demais que o que parece trabalho banal é, na verdade, amor em ação.
Que cada baia limpa abre espaço para a cura. Que dignidade não é estar acima de certos trabalhos, mas sim fazer todo o trabalho com propósito. Ele parou de reclamar. Trabalhamos em silêncio depois disso. Um silêncio bom, como você e o papai costumavam compartilhar. No final, ele perguntou se poderia voltar amanhã. Eu disse que sim, se ele prometesse chegar antes do galo cantar. Ele perguntou que horas eram. Eu disse 16h30. Ele disse que a mãe dele poderia deixá-lo às 16h. Mãe, acho que agora entendo por que você não me contou essas coisas logo de cara. Algumas lições não podem ser ensinadas, apenas aprendidas. E elas não podem ser aprendidas sem esforço. Obrigada por me fazer trabalhar. Seu filho ainda está aprendendo. Scott, liguei para ele naquela noite. Ação de graças, respondi sem rodeios. Mas não no restaurante. Aqui no rancho. Silêncio então quase inaudível. Sério? Você chegará no dia anterior. Ajudará com a alimentação matinal. Dormirá no quarto de hóspedes. Aquele frio com os cobertores ásperos. Me ajudará a cozinhar usando ovos do harém do diabo. E se reclamar uma vez sequer, conhecerá Bonaparte, a lhama. Mãe, obrigada. Não vou te decepcionar. Você já fez isso. Essa não é mais a questão. A questão é quem você escolhe ser em seguida. Eu escolho melhor. Veremos. Novembro chegou rápido. Na véspera do dia de ação de graças, observei pela janela o BMW do Scott passar pela entrada da casa. Ele estacionou, ficou sentado no carro por 1 minuto inteiro, reunindo coragem. E então saiu. Ele estava diferente, mais magro, mais forte, com mãos calejadas visíveis até de longe. Ele também se movia de forma diferente. Menos arrogância, mais determinação. Quando Thunder relinchou no pasto, Scott caminhou diretamente até a cerca, oferecendo a mão para o cavalo cheirar. Thunder, magnífico juiz de caráter que era, refletiu por um longo momento e então enfiou o focinho na palma da mão de Scott. Oi, mãe, disse Scott quando cheguei à varanda. Você está atrasado. A alimentação começou há 10 minutos. Ele sorriu, o sorriso do pai, aquele que eu não via há anos. Então é melhor eu ir trabalhar. Trabalhamos lado a lado em um silêncio amigável, limpando baías, distribuindo feno, verificando a água. Ele sabia o que fazer agora, movia-se com eficiência, embora não com facilidade. Quando o diabo desafiou no galinheiro, Scott se manteve firme, esperando até que o galo decidisse que ele não valia o esforço. Naquela noite, enquanto preparava os vegetais para o jantar do dia seguinte, Scott perguntou: Você realmente ficou no Four Seasons o tempo todo? Suíte presidencial. Ruth e eu fazíamos tratamentos de spa 2 vezes por dia. Ele riu. Riu mesmo. Isso é genialidade. Gênio do mal. Mas genialidade. Seu pai teria gostado. Ele sempre disse que eu era muito legal com você. Ele estava certo. Sim, ele geralmente era. Conversamos durante o jantar. Não sobre o passado, mas sobre o presente. Os veteranos com quem ele trabalhou. Os cavalos que ele aprendeu a ler. O garoto que agora aparecia todos os dias às 4 da manhã, se recuperando lentamente através do trabalho duro e da sabedoria dos cavalos. Estou saindo com alguém, ele mencionou casualmente. Uma veterinária. Ela é voluntária no rancho. Cresceu em uma fazenda de gado no Wyoming. E ela diz que sou frágil, mas recuperável. Mulher inteligente. Ela quer te conhecer. Talvez no Natal. Talvez. Vamos passar pelo dia de ação de graças primeiro. Naquela noite ouvi-o levantar-se várias vezes para verificar os cavalos, como Adão costumava fazer. Natureza ou criação, finalmente se expressando corretamente. A manhã de ação de graças chegou fresca e clara. Trabalhamos na alimentação matinal e depois entramos para cozinhar. Scott se atrapalhou com o peru, esqueceu de programar o tempo, queimou os pãezinhos, mas tentou. Tentou de verdade sem reclamar ou desculpar. Quando nos sentamos para comer, peru cozido demais, molho grumoso, legumes levemente chamuscados. Ele ergueu seu copo de cidra de maçã. Para o papai, disse ele. Para você. Para o rancho. Para segundas chances que não mereço, mas pelas quais sou grato. Ao aprendizado respondi. Não importa o tempo que leve. Comemos em silêncio, observando as montanhas pela janela. O touro mecânico estava no jardim, agora decorado com luzes de Natal. Por que não? Os cavalos pastavam pacificamente. Diablo, pela primeira vez, estava quieto. Mãe, disse Scott de repente. Preciso te contar uma coisa. Fiquei tenso. A construtora, eu não perguntei apenas sobre o valor do rancho. Eu tinha papéis redigidos, procurações. Eu ia. Se você demonstrasse qualquer sinal de declínio, eu ia. Eu sei, eu disse baixinho. O Sr. Davidson contou tudo para Ruth.
Como você pode perdoar isso? Olhei para meu filho, realmente olhei para ele e vi a vergonha, o crescimento, a luta para se tornar o homem que seu pai esperava que ele fosse. Perdoar não é esquecer, Scott. É escolher seguir em frente mesmo assim. Seu pai me ensinou isso durante a doença. Todos os dias ele perdoava o próprio corpo por falhar. Perdoava o universo pela injustiça. Perdoava a si mesmo por me deixar. Perdoar é só mais um tipo de trabalho. Como pecuária. Exatamente como pecuária. Diariamente sem glamour necessário. Ele assentiu, compreendendo de uma forma que não conseguiria entender 6 meses atrás. Naquela tarde, enquanto caminhávamos pela propriedade, ele perguntou: o fundo, o rancho indo para os Hendersons? Isso é real? Sim. Ótimo. Parei de andar. Ótimo. Não deveria ser meu. Eu não o conquistei. Talvez um dia eu seja digna de fazer parte desse legado. Mas não por herança, pelo trabalho, por aparecer todos os dias e provar que entendo o que ele significa. E o que isso significa? Ele olhou ao redor para as montanhas, os cavalos pastando, o céu infinito. Significa escolher o amor em vez do dinheiro, o propósito em vez do lucro, o trabalho duro em vez dos caminhos fáceis. Significa ser um administrador, não um dono. Adam ficaria orgulhoso. Eu fiquei orgulhoso. Os Hendersons precisam de ajuda com a temporada de partos na primavera, mencionei casualmente. Você está me convidando para uma visita? Estou sugerindo que você aprenda sobre gado. Se você quer entender a pecuária, realmente entender, precisa de mais do que cavalos e lhamas. Bonaparte. Que Deus te ajude. Sim, Bonaparte. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu em tons de âmbar e rosa, Scott me ajudou a alimentar os cavalos mais uma vez. Thunder aceitou uma cenoura de sua mão. Bella permitiu que ele a escovasse. Scout permaneceu distante, mas não o rejeitou ativamente. Progresso. Obrigado, disse Scott enquanto caminhávamos de volta para casa pela lição. O fim de semana infernal, o chamado para acordar, tudo isso. Agradeça ao Tom e ao Miguel, aos cavalos resgatados dos Petersos e principalmente ao Napoleão. Uma lhama mudou minha vida. Essa é uma frase que eu nunca pensei que diria. Nós rimos pais e filhos caminhando juntos por uma terra que nunca seria dele, mas que um dia, com bastante trabalho e crescimento, poderia ser seu lar novamente. Naquela noite, encontrei-o sentado na varanda apesar do frio, olhando as estrelas. Papai fazia isso, não é? Sentava aqui fora à noite, todas as noites, mesmo quando mal conseguia andar. O que ele pensou? O futuro, o passado, o momento, tudo e nada. Desculpe por não ter visto. Desculpe por não ter visto ele. O verdadeiro ele, não a versão urbana que eu preferia. Ele está aqui, eu disse, gesticulando para a vasta escuridão pontilhada de estrelas. Na terra, nos animais, no trabalho, em você, quando você escolhe vê-lo. Scott assentiu, apertando o casaco com mais força. Eu escolho ver. E talvez, apenas talvez, ele estivesse começando a entender. Antes de ir, se você gostou desta história, deixe um like, inscreva-se no canal e me diga nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria minha resposta aos convidados indesejados que tentaram invadir minha casa? O Natal chegou com uma nevasca que teria virado notícia nacional se alguém se importasse com a área rural de Montana. 1 metro de neve em 18 horas, ventos que poderiam derrubar um homem adulto e temperaturas que faziam a água dos cavalos congelar a cada 2 horas. Scott vinha visitando a cidade mensalmente desde o Dia de Ação de Graças, ficando cada vez mais tempo e se esforçando mais. Mas este era seu primeiro teste de inverno de verdade. Ele chegará 3 dias antes do Natal com Sarah, a veterinária do Colorado, uma mulher que parecia capaz de parir um bezerro e comparecer ao Met Gala com a mesma confiança. Você deve ser a famosa Gail, disse ela, apertando minha mão com um aperto que poderia quebrar nozes. Ouvi falar do incidente com a lhama. Tudo mentira, eu disse. Foi muito pior do que qualquer coisa que ele te contou. Ela riu. Um som rico e genuíno. Ele me mostrou o vídeo, aquele do Napoleão no touro mecânico. Já assisti umas 47 vezes. Decidi que gostava dela. A nevasca caiu naquela noite. Pela manhã, estávamos completamente cobertos de neve. Sem energia elétrica, sem acesso ao celeiro, sem cavar um túnel e, definitivamente, sem saída do rancho. Sarah aceitou com naturalidade, mas eu observei Scott atentamente. Este era o teste. Não lhamas, nem galos, nem mesmo Mercedes destruídas por porcos. Apenas o puro e implacável inverno de Montana. Precisamos chegar aos cavalos, eu disse às 4 horas da manhã, entregando-lhe uma pá. Levamos 3 horas para cavar o caminho até o celeiro.
Sara trabalhou ao nosso lado sem reclamar, cantarolando o que pareciam canções de Natal. Quando finalmente chegamos aos cavalos, eles relinchavam desesperadamente, com frio, fome e preocupação. Os aquecedores de água estão congelados, anunciei. Precisaremos tirar baldes da casa a cada 2 horas. A cada 2 horas? Perguntou Scott. O dia todo? A noite toda? Até a temperatura subir ou a energia voltar. Isso pode levar dias. Sim. Esperei pela reclamação, pela sugestão de que certamente havia um jeito mais fácil, pela inevitável solução do garoto da cidade que não funcionaria. Em vez disso, ele simplesmente disse: eu vou ficar com o turno da noite. Você precisa dormir. Sara deu um chute nele. Vamos fazer os turnos da noite juntos. E assim foi. A cada 2 horas, durante 3 dias, eu os ouvia caminhando penosamente pela neve, carregando água quente do fogão a lenha que eu guardava para emergências. Nenhuma reclamação chegou aos meus ouvidos, apenas conversas tranquilas e risadas ocasionais. No segundo dia, ficamos sem feno. O caminhão de entrega não conseguiu passar. As estradas estavam intransitáveis. Os cavalos estavam ficando nervosos, percebendo nossa preocupação. Tem feno de emergência na casa dos Hendersons, eu disse. Mas são 3 quilômetros depois da tempestade. Como vamos chegar aqui sem um caminhão? Perguntou Sara. Do jeito antigo, eu disse, apontando para o trenó que Adam havia restaurado anos atrás. Nós atrelamos o trovão e o puxamos. Os olhos de Scott se arregalaram. Trovão? O cavalo que me odiou por meses? Exatamente isso. Ele já fez isso antes. A questão é se ele fará isso por você. Foi brutal. Atrelar um cavalo durante uma nevasca, navegar 3 quilômetros pela neve até a cintura, carregar feno enquanto seus dedos congelavam e então, fazer a viagem de volta com um cavalo assustado e uma carga preciosa. Mas Scott conseguiu. Mais do que isso, Thunder confiou nele para fazer isso. Quando retornaram, tanto o homem quanto o cavalo cobertos de gelo, havia algo diferente entre eles. Compreensão, respeito, parceria. Papai ficaria orgulhoso, eu disse baixinho enquanto Scott esfregava Thunder, verificando cada centímetro em busca de ferimentos ou distensões. Espero que sim, ele respondeu, e ouvi a humildade de Ada em sua voz. Naquela noite véspera de Natal, perdemos a última gota de água armazenada quando os canos congelaram. Sara e eu estávamos derretendo neve no fogão a lenha quando Scott desapareceu no porão. Ele reapareceu 1 hora depois, triunfante e imundo. Consertei, anunciou. Lembra do meu pai me ensinando sobre isolamento de canos quando eu tinha 12 anos? Eu estava ocupado demais jogando videogame para prestar atenção, mas alguma coisa deve ter ficado presa. A água correu. Sara o beijou. Fingi não chorar. A manhã de Natal amanheceu cristalina e fria de matar. 37 graus Celsius negativos. O tipo de frio que acaba com as baterias, quebra janelas e faz a respiração doer. Mas os cavalos precisavam de cuidados. Com neve ou sem neve. Natal ou não. Trabalhamos em turnos, 10 minutos ao ar livre antes de nos revezarmos para nos aquecer. A água dos cavalos congelava entre as verificações. Gelo se formava nos bigodes de Thunder. O cobertor de Bella congelava em seu corpo e precisava ser descongelado com cuidado. Mas conseguimos. Juntos. Naquela tarde, enquanto estávamos exaustos sentados ao redor do fogão a lenha, comendo sopa enlatada, nosso jantar de Natal, Sara disse algo que parou meu coração. Foi isso que Scott descreveu, ela me disse, quando fala sobre o pai. Esse tipo de compromisso brutal e belo com algo maior do que você. Adam amava mais os dias difíceis, admiti. Disse que eles mostravam quem você realmente era. Quem somos nós? Scott perguntou, genuinamente curioso. Hoje, somos fazendeiros. Fazendeiros de verdade. Não fazendeiros de Instagram ou fazendeiros amadores. Do tipo que faz o que for preciso, sempre que necessário, sem pensar em conforto ou conveniência. Até no Natal, principalmente no Natal. Os animais não sabem que é feriado. A energia elétrica voltou naquela noite. Enquanto as luzes piscavam e a fornalha ganhava vida, Sara encontrou o álbum de fotos que Scott havia feito de Adam. É ele? Perguntou ela, apontando para uma foto de Adam com Thunder recém-nascido. Ambos cobertos de fluidos de parto e palha, ambos sorrindo como idiotas. Bonaparte comeu as rosas do casamento da senhora Henderson na semana passada. Pagador de alianças habitual. Então ficamos juntos no celeiro, cercados por cavalos adormecidos e pelos fantasmas de dias melhores que de alguma forma, estavam se tornando dias presentes, se tornando dias futuros. Seu pai ficaria muito orgulhoso, eu disse, de quem você está se tornando.
Ainda não sou quem eu sou. Nenhum de nós é quem somos ainda. Estamos todos nos tornando. Tornando-se o quê? Pensei nisso. Paciente, compreensivo, forte o suficiente para defender meus limites, mas sábio o suficiente para reduzi-los quando alguém ganha passagem. Eu mereço isso? Você está merecendo. Presente contínuo. Cada balde de água carregado, cada cerca consertada, cada amanhecer alimentado em temperaturas abaixo de zero. Isso nunca acaba, não é mesmo? Os ganhos. Não. Essa é a parte bonita. Sempre há outra chance de provar seu valor, outro dia para escolher corretamente, outra estação para crescer. O celeiro estava silencioso, exceto pelo som da respiração dos cavalos e do vento batendo nas paredes. Em algum lugar da casa, Sarah provavelmente estava planejando um casamento no rancho que, de alguma forma, seria elegante e prático, como ela. Eu te amo, mãe, disse Scott. Eu deveria ter dito isso mais. Deveria ter demonstrado melhor. Você está mostrando agora. É isso que importa. E foi ponto no fim das contas, o rancho não se importava com os fracassos do passado ou com as promessas do futuro. Só se importava com o momento presente. A água que precisava ser transportada agora. O feno que precisava ser distribuído agora. O amor que precisava ser expresso agora. Scott finalmente entendeu isso. E talvez essa compreensão fosse a verdadeira herança que Ada nos deixou. A primavera chegou como uma ressurreição. A neve derreteu em torrentes dramáticas, transformando o nosso tranquilo riacho em um rio caudaloso. Os pastos explodiram em um verde tão vívido que machucava os olhos. E os animais? Os animais enlouqueceram de alegria. Até o diabo parecia menos homicida, embora tenha expulsado a cerimonialista da propriedade 2 vezes. Sim, a cerimonialista. Sarah havia contratado alguém de Billings que chegou em um Range Rover branco, usando saltos que afundaram imediatamente na lama da primavera. Ela deu uma olhada no touro mecânico, ainda decorado com luzes de Natal e agora exibindo um ninho de pássaro em seu painel de controle, e perguntou se poderíamos remover aquela monstruosidade. É um monumento à autenticidade, eu disse a ela. Permanece. Mas a estética é uma mistura de rancho de Montana com veterinário do Colorado e garoto da cidade reformado. Se você não consegue lidar com isso, está no casamento errado. Ela pediu demissão. Sarah contratou a irmã, uma mulher que chegou em uma caminhonete enlameada com uma caixa térmica de cerveja e uma pasta cheia do que ela chamou de ideias realistas para casamento no rancho. Scott morava no apartamento reformado do celeiro desde janeiro, trabalhando no rancho em tempo integral e fazendo cursos de agricultura online à noite. Eu o pegava às 2 da manhã com o laptop aberto, estudando o manejo do solo enquanto alimentava com mamadeira uma bezerra órfã que chamamos de Hope. Você não precisa fazer tudo de uma vez, eu disse a ele uma manhã, depois que ele adormeceu em pé na hora da alimentação. Papai fez isso, respondeu ele. Durante a quimioterapia, ele ainda estava aprendendo, ainda trabalhando, ainda planejando. Encontrei os cadernos dele. Cronogramas de rotação de culturas para a próxima década, planos de reprodução para os cavalos, esboços de uma estufa que ele nunca construiu. Seu pai era teimoso demais. Não foi teimosia, disse Scott baixinho. Foi amor. Cada plano era uma promessa de que o rancho continuaria, de que você teria o que precisava, de que o sonho não morreria com ele. Ele estava certo. Os cadernos de Adam, que eu finalmente compartilhei com Scott, eram cartas de amor para o futuro. Instruções detalhadas sobre tudo, desde o tratamento de fungos em cavalos até o momento perfeito para plantar tomate cereja na nossa altitude. 2 semanas antes do casamento, o desastre aconteceu. Não lhamas nem porcos desta vez, mas uma nevasca no final da primavera, do tipo que mata bezerros recém-nascidos e destrói os primeiros jardins. O serviço meteorológico classificou o evento como algo que acontece uma vez em um século. Os Hendersons perderam 12 bezerros. Os Petersons perderam toda a estufa. Tivemos mais sorte. Os cavalos estavam seguros. As galinhas sofreram apenas um trauma leve. Mas a tenda do casamento desabou. O campo de flores silvestres cuidadosamente cultivado onde Sarah queria fazer os votos virou um lago, e a estrada de acesso foi completamente destruída. Poderíamos adiar, sugeriu Sarah, embora eu percebesse que dizer isso a machucava. De jeito nenhum, disse Scott. Somos fazendeiros. Nós nos adaptamos. E eles se adaptaram. A cerimônia foi transferida para o celeiro. Tom e Miguel passaram 3 dias limpando e decorando o local com luzes que fizeram a madeira antiga brilhar como ouro. O prado de flores silvestres foi substituído por fardos de feno dispostos em círculo.
A estrada destruída pela água obrigou os hóspedes a estacionar a 1 quilômetro de distância e pegar um passeio de feno até o rancho. Big Jim Henderson ofereceu sua equipe de Clydesdales para o transporte. Na manhã do casamento, encontrei Scott no estábulo de Thunder, completamente vestido com seu terno, mas coberto com um avental protetor, escovando o cavalo até deixá-lo com uma perfeição reluzente. Ele faz parte da cerimônia, explicou Scott. Sarah está vindo atrás dele. Trovão? Nosso trovão que costumava jogar vocês em bebedouros? Chegamos a um acordo. Ele tolera minha existência, e eu adoro sua magnificência. Parece o relacionamento do seu pai com o diabo. O papai já conquistou aquele galo? Um dia antes de morrer, Diablo o deixou coletar ovos sem atacar. Acho que foi a versão do galo de se despedir. Scott parou de escovar os dentes. Conte-me sobre aquele dia. O último dia dele. E foi o que eu fiz. Como Ada insistiu nas tarefas matinais, apesar de não conseguir andar sem ajuda. Como ele ficou sentado na varanda por horas memorizando cada vista. Como ele escreveu cartas para Scott, cartas que eu nunca enviei porque continham perdão por transgressões que Scott ainda nem havia cometido. Como se Adam soubesse o que estava por vir. Você ainda os tem? No cofre? Presente de casamento, talvez. Mãe, isso é. Obrigada. A cerimônia em si foi perfeita em sua imperfeição. Sarah de fato chegou cavalgando o trovão, que tinha flores trançadas na crina e parecia profundamente ofendido com a indignidade. Diablo escapou do cercado e desfilou pelo corredor durante a cerimônia dos votos, fazendo com que os parentes da cidade fugissem para lugares mais altos. Bonaparte, a lhama, observava pela janela do celeiro, cantarolando ocasionalmente sua desaprovação. Mas quando Scott e Sarah trocaram votos, eles mesmos os escreveram, promessas de trabalhar juntos durante nevascas e secas, de encontrar beleza em dias difíceis, de construir algo duradouro em uma terra que exigia tudo. Não havia um olho seco no celeiro. Até os Hendersons choraram. Embora Big D alegasse que eram alergias. A recepção aconteceu ao redor do touro mecânico que a irmã de Sarah havia embrulhado em luzes brancas e cercado com flores silvestres resgatadas da enchente. Os parentes da cidade ficaram horrorizados. Os moradores do rancho acharam tudo genial. É aquele touro famoso? Perguntou Marcos. Ele tinha vindo do Colorado com outros 6 veteranos do rancho terapêutico. Ele mesmo, confirmei. Napoleão o abençoou com sua presença. Scott conta essa história pelo menos uma vez por semana. Fica melhor a cada vez. Como ele está aí embaixo? Sério? Marcos ficou sério. Ele é um dos melhores voluntários que já tivemos. Aparece, fica quieto, faz o trabalho. Os cavalos confiam nele. Mais importante, os veteranos confiam nele. Seu garoto aprendeu algo importante. O que é isso? Como ganhar respeito em vez de esperar por ele. Como se tivesse sido convocado pelo elogio, Scott apareceu com Sarah. Ambos corados de tanto dançar. Mãe, disse Sarah. Temos uma coisa para te contar. Meu coração apertou. Eles estavam indo embora. Claro, um casal jovem, oportunidades em outro lugar. Estamos grávidos, ela desabafou. O parto está previsto para dezembro. O mundo se inclinou. Um neto. Aqui no rancho. Um bebê, eu disse estupidamente. Aqui, se você nos aceitar, disse Scott rapidamente. O apartamento no celeiro é muito pequeno, mas podemos ampliar ou construir algo novo. Ou o escritório do seu pai, interrompi. Tenho usado como depósito. Poderia ser um quarto de bebê. Os dois me encararam. Você nos quer aqui em casa? Bebês precisam de avós. Avós precisam de bebês. E esta casa precisa de vida novamente. Sarah me abraçou com tanta força que pensei que minhas costelas fossem quebrar. Scott ficou parado ali, atordoado. Papai teria adorado isso, ele disse finalmente. Ele teria sido impossível, corrigi, já comprando botas de cowboy em miniatura e planejando qual cavalo seria o primeiro passeio do bebê. Thunder já está velha demais, disse Scott sério. Mas Bella é gentil o suficiente. O bebê não vai andar a cavalo por anos. No mínimo 2 anos, concordou Sarah. E percebi que estava em menor número do que as pessoas que achavam razoável ter crianças de 2 anos a cavalo. Gente do rancho. Minha gente agora. A festa continuou até depois da meia-noite. Em algum momento alguém, provavelmente Tom, depois de muita cerveja, ativou o touro mecânico. Os veteranos se revezaram montando nele, gritando e berrando. Até Bonaparte pareceu impressionado, embora expressasse isso cuspindo em qualquer um que marcasse menos de 8 segundos. Eu me vi na varanda com Patrícia, logo ela. A ex-sogra de Scott, que chegou usando o que pareciam botas de grife, claramente compradas especialmente para um casamento no rancho.
Eu lhe devo um pedido de desculpas, ela disse rigidamente. Você não me deve nada. Sim, eu encorajei o pior neles. Em Scott e em Sabrina. Eu achava que a pecuária era inferior a eles, inferior a você. E agora? Ela gesticulou para a cena. Scott ensinando a filha de Marcos a dançar em grupo. Sarah examinando o cavalo de alguém com intensidade profissional. Mesmo em seu vestido de noiva, as montanhas escuras contra estrelas tão brilhantes que pareciam falsas. Agora acho que perdi o sentido de tudo. Ela admitiu. Sabrina se casou de novo, sabia? É banqueira de investimentos. Eles moram numa cobertura que custa mais do que este rancho. Ela está infeliz. Sinto muito por ouvir isso. Não sinta. Ela escolheu a superfície em vez da substância. Os dois fizeram isso. Mas Scott encontrou o caminho de volta. Ele conquistou seu caminho de volta, corrigi. Diferença importante. Sim, concordou Patrícia. Adam ficaria orgulhoso. Você não conhecia Adam bem? Não, mas eu vi como ele olhou para você, para este lugar, como se tivesse ganhado na loteria todos os dias. Scott olha para Sarah desse jeito agora. Ela tinha razão. Do outro lado do pátio, Scott girava Sarah. Os dois riam enquanto o diabo bicava seus pés, provavelmente exigindo tributo. Passe a noite aqui, ofereci. Os quartos melhoraram desde sua última visita. Não há mais cavalos resgatados na sala de estar? Somente em ocasiões especiais. Ela riu. A primeira risada genuína que ouvi dela. Talvez eu aceite. Essas botas estão me matando. Tem botas de lama no vestíbulo. Tamanho 45, 35 e meio. Bem parecidas para trabalho no rancho. Isso é um convite para as tarefas matinais? Pontualmente 4h30. Diabo não espera por ninguém. Deus me ajude. Estou realmente pensando nisso. Ela ficou. E apareceu para as tarefas matinais, usando as velhas botas de lama do Adam e uma das minhas jaquetas de celeiro. Ela era péssima nisso, com medo das galinhas, confusa com as proporções da ração, completamente aterrorizada por Bonaparte. Mas ela tentou. Isso é mais difícil que CrossFit, ela ofegou depois de lutar com um fardo de feno. Atividade física no rancho é diferente de atividade física na academia, concordei. Pergunte ao Scott sobre o primeiro mês dele. Ele mencionou algo sobre chorar no estábulo várias vezes. Lágrimas que formam o caráter. Enquanto o sol nascia sobre as montanhas, pintando tudo de dourado, Patrícia ficou paralisada. É lindo, disse ela suavemente. Quer dizer, eu já tinha visto antes, mas não tinha realmente reparado. É isso que acontece na vida no rancho, eu disse. É muito difícil apreciar se você não se esforça. A beleza é conquistada como o respeito. Exatamente como o respeito. Os recém-casados saíram da casa, sonolentos, mas sorridentes. Sarah já estava com a mão na barriga ainda lisa, protetora e orgulhosa. Scott me olhou com os olhos de Adam, cheios de planos e promessas. Bom dia, mãe, disse ele. Pronta para as tarefas? Sempre, eu disse. E falei sério. Percebi que 4 gerações trabalhariam naquela terra. Os sonhos de Adam não haviam morrido. Eles apenas fizeram um desvio pelo caos induzido pelas lhamas para encontrar o caminho de casa. Acrescentou Scott casualmente. Bonaparte saiu de novo. Ele está na horta. Claro que sim, suspirei, agarrando o cabresto de lhama. Algumas coisas nunca mudam. E em um rancho isso é estranhamente reconfortante. O touro mecânico permaneceu em silêncio na luz da manhã, coberto de flores de casamento e excrementos de pássaros. Um monumento ao belo absurdo de forçar as pessoas a encarar exatamente o que elas diziam querer. Ao longe, Diablo cantava, anunciando mais um dia de pequenos desastres e pequenos milagres. Esta era a vida no rancho. Uma vida real, autêntica, difícil e bela. E finalmente, meu filho estava em casa. Dezembro chegou com uma suavidade incomum para Montana, como se o próprio clima soubesse que precisávamos de misericórdia. Sarah estava grávida de 8 meses, movendo-se como um navio a todo vapor, ainda insistindo em verificar os cavalos 2 vezes por dia. Apesar de mal conseguir ver os próprios pés. Scott havia se transformado de uma forma que continuava me surpreendendo. Ele assumiu a gestão financeira do rancho, descobrindo que estávamos perdendo dinheiro com custos de ração e aluguel de equipamentos. Em 6 meses ele renegociou contratos, encontrou fornecedores melhores e, de alguma forma, aumentou nossas economias, ao mesmo tempo em que aprimorava as operações. São só planilhas, mãe, ele disse quando expressei meu espanto. Mas planilhas que agora cheiram a esterco de cavalo. O quarto do bebê estava pronto. O escritório de Adam foi transformado com paredes amarelo claro e móveis que Scott construiu ele mesmo, tendo aprendido marcenaria no YouTube e no Big Jim Henderson.
O berço era de pinho maciço, resistente o suficiente para gerações. Acima dela estava pendurada a foto favorita de Adam, a família inteira na formatura de Scott na faculdade, até mesmo as botas enlameadas de Adam visíveis na borda do quadro. 3 dias antes da data prevista para o parto, acordei e encontrei Scott já na cozinha às 3 da manhã, completamente vestido e andando de um lado para o outro. Ela está em trabalho de parto, disse ele. Quer terminar as tarefas da manhã primeiro? Claro que sim. Encontramos Sarah no celeiro, cronometrando as contrações enquanto enchia baldes de água. Entre as contrações, ela dava um sermão em Thunder sobre os cuidados adequados com os cascos. Hospital, disse Scott firmemente. Depois das tarefas, retrucou Sarah. Seu pai trabalhou neste rancho até o dia em que foi para um hospício. Vi o momento em que Scott entendeu que havia se casado com a filha espiritual de seu pai. O reconhecimento foi belo e assustador ao mesmo tempo. Chegamos a um acordo. Sarah supervisionava de um fardo de feno enquanto Scott e eu fazíamos o trabalho. A cada contração, ela segurava o fardo e respirava através dele, enquanto Bella observava com olhos preocupados. 5 minutos de intervalo, anunciei finalmente. Hospital agora. A viagem até Billings levava 2 horas em um dia bom. Aquele não era um bom dia. Neve fresca tinha começado a cair, grossa e rápida. Scott dirigia enquanto Sarah apertava sua mão com tanta força que eu ouvia os nós dos dedos estalarem. Sentei-me no banco de trás, ligando para o hospital, rezando para conseguirmos. Quase não conseguimos. 40 minutos depois do hospital, Sarah anunciou: o bebê está chegando. Agora? A voz de Scott falhou como a de um adolescente. Agora. Scott parou. Estávamos no meio do nada com muita neve caindo. O sinal de celular era irregular. Era o pesadelo de qualquer pai de fazenda, e de certa forma, também perfeitamente adequado. Já fiz o parto de centenas de bezerros, Sarah ofegou. Quão diferente pode ser? Muito diferente. Scott e eu dissemos simultaneamente. Mas Sarah estava certa sobre uma coisa. O bebê não estava esperando. Com a confiança de quem já lidou com situações muito piores com animais de grande porte, ela nos ajudou a superar o problema. Scott pegou seu filho com as mãos trêmulas no momento em que a ambulância que havíamos conseguido chamar chegou. Adam Robert Morrison, 3,6 kg, nascido em uma caminhonete durante uma tempestade de neve, já gritando suas opiniões sobre tudo. Assim como o avô dele, eu disse, observando o rosto vermelho e furioso do bebê. Adam saiu discutindo também. Os paramédicos assumiram o controle, mas o bebê era perfeito. Rosado, chamativo e absolutamente perfeito. Sarah estava triunfante. Scott estava em choque. Será que acabamos de dar à luz na rodovia 287? Perguntou ele. Sim, confirmou Sarah. Colocamos no livro do bebê. Local de nascimento, Ford F-150, marcador de milha 47. No hospital, depois que todos foram examinados e declarados saudáveis, segurei meu neto pela primeira vez. Ele tinha o nariz do Scott, o queixo da Sarah e os olhos do Adam, aquele tom particular de azul esverdeado que mudava com a luz. Oi, pequena, sussurrei. Bem-vinda ao caos. Ele agarrou meu dedo com uma força surpreendente, como se já estivesse se preparando para o trabalho que tinha pela frente. 2 dias depois, o trouxemos para casa, no rancho. Os animais pareciam saber que algo importante havia acontecido. Até Diablo estava subjugado, bicando o chão delicadamente em vez de atacar. Um trovão relinchou suavemente quando passamos, uma saudação ao mais novo membro da manada. Naquela primeira noite, encontrei Scott no berçário às 2 horas da manhã. Não porque o bebê estivesse chorando, mas porque ele estava lendo para ele o diário de Adam. 15 de março, Scott leu baixinho. Ajudei a dar à luz um bezerro hoje. Parto difícil, mas mãe e bebê sobreviveram. Scott ligou de Chicago. Fechamos um grande negócio. Parecia feliz. Gostaria de ter visto o bezerro. Há algo em ver a vida começar que coloca tudo em perspectiva. Talvez um dia ele entenda. Ele teria adorado isso, eu disse da porta. Um neto no rancho. Perdi muito tempo, mãe. Não. Você pegou o caminho mais longo para casa. Uma coisa completamente diferente. O Natal chegou uma semana depois. Nosso primeiro Natal como família completa em anos. Os pais de Sarah chegaram do Wyoming, gente da fazenda que entendeu imediatamente o ritmo da nossa vida. Big D e Dolly Henderson apareceram com um cavalo de balanço feito à mão. Tom e Miguel trouxeram suas famílias para o jantar de Natal e Bonaparte. De alguma forma, Bonaparte conseguiu entrar na casa. Como ele continua fazendo isso? Scott perguntou, tentando afastar a lhama da árvore de Natal.
Ele é Bonaparte e eu disse, como se isso explicasse tudo. O que sinceramente explicava. O bebê observava o caos do seu balanço, com os olhos arregalados e curiosos. Com 6 dias de vida e já fascinado pela insanidade da vida no rancho. O pai de Sarah, Robert, contava histórias sobre sua infância no rancho, enquanto Bonaparte investigava os presentes. Minha mãe sempre dizia que bebês nascidos em celeiros ou caminhões eram abençoados com animais compreensivos. História de velha, eu disse, mas você ficaria surpreso com a frequência com que isso se prova verdadeiro. Depois do jantar, com todos reunidos e Bonaparte finalmente exilado na varanda, levantei-me para fazer um brinde. Adam sempre disse que o rancho não era sobre a terra ou os animais. Era sobre a família, aquela em que você nasce e aquela que você escolhe. Este ano, escolhemos nos tornar a família que ele sempre acreditou que poderíamos ser. Olhei para Scott segurando o filho enquanto Sarah se encostava nele. Precisamos de touros, cavalos resgatados e um galo particularmente vingativo, mas conseguimos chegar em casa. Para o papai, disse Scott, erguendo o copo. Para o Adam, para Adão, todos ecoaram. Lá fora, a neve começou a cair novamente, suave desta vez. Pela janela, eu podia ver o touro mecânico, agora decorado com luzes de Natal e um gorro de Papai Noel. Alguém, provavelmente Tom, havia acrescentado o monumento ao verão que mudou tudo. Naquela noite, depois que todos já tinham ido para casa, ou para a cama, me vi no celeiro com o trovão. Ele estava ficando velho, se movendo mais devagar, mas ainda magnífico. Conseguimos, velho amigo, eu disse a ele. Sobrevivemos. Prosperamos. Trouxemos eles para casa. Ele relinchou suavemente, empurrando sua grande cabeça contra meu ombro. Ao longe, um coiote uivou. Uma coruja respondeu. O rancho cantou seu coro noturno, o mesmo de sempre, mas também completamente diferente. Porque agora cantava para 4 gerações, passada, presente e futura. Pensei em Adam, no que ele diria se pudesse nos ver agora. Provavelmente algo prático como, verifique os aquecedores de água. Ou, esse bebê precisa de pijamas mais quentinhos. Mas por baixo haveria orgulho, alegria, a satisfação de sonhos não apenas preservados, mas expandidos. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Scott. O primeiro nascer do sol do bebê é amanhã. Quer se juntar a nós? Sempre respondi. E eu faria isso. A cada nascer do sol, a cada alimentação, a cada pequeno desastre e milagre menor. Porque é isso que a família faz. É isso que os fazendeiros fazem. É isso que o amor parece quando está vestido com botas de lama e carregando baldes de água às 4 da manhã. O touro mecânico permaneceu em silêncio na neve. Seu propósito cumprido. Ele havia imposto autenticidade àqueles que mais precisavam. Agora ele podia descansar, um lembrete de que às vezes, a melhor resposta ao direito é a justiça criativa servida com um pouco de cuspe de lhama. Daqui a 5 anos, o pequeno Adam provavelmente estaria cavalgando o sucessor de Thunder. Daqui a 10 anos, ele estaria brigando com os descendentes de Diablo pela coleta de ovos. Daqui a 20 anos? Quem sabe? Talvez ele fosse para a cidade, perseguisse sonhos que não tinham nada a ver com a pecuária. E tudo bem, porque ele sempre saberia o que um lar realmente significava. Não herança, mas investimento. Não propriedade, mas administração. Não conforto, mas valor. Mas esta noite, nesta tranquila noite de dezembro, com neve caindo e minha família dormindo em segurança sob o mesmo teto, eu tinha tudo que Adam e eu sonhávamos, diferente do planejado, mais difícil do que imaginava, melhor do que esperava. O amanhã traria seus desafios: cavalos para alimentar, contas para pagar, um bebê para criar, um rancho para administrar. Mas também o nascer do sol sobre as montanhas, um café com meu filho, o riso de Sarah, o primeiro sorriso de um neto e a contínua e suspeita ausência de Bonaparte em seu redil. Voltei para casa, parando para dar um tapinha na cabeça coberta de neve do touro mecânico. Obrigada, sussurrei para ele, para a noite, para a memória de Adam, para o universo que conspirou para ensinar ao meu filho, através do caos, o que ele não conseguia aprender com o conforto. Lá dentro, calor, luz e família aguardavam. Lá fora, o rancho mantinha sua eterna vigília, exigindo tudo e retribuindo ainda mais. Esta era a minha vida autêntica, conquistada com muito esforço, protegida com afinco e finalmente totalmente compartilhada. E era perfeita. Se você gostou desta história, deixe um like, inscreva-se no canal e me diga nos comentários qual nota de 0 a 10 você daria para minha resposta a convidados indesejados. E lembre-se, às vezes a melhor herança não é o que deixamos para trás, mas o que ensinamos por meio de